Fala galera, bem-vindos a mais um ChecksCast. Hoje a gente está aqui com uma pessoa incrível, a gente já bateu um papão aqui antes, vem conversando esses dias. Gabi Fontenelle, Tudo atriz, bem, apresentadora, meninos? educadora física, se formando aí em jornalismo. Falta um ano, tô terminando. Conta pra gente, quem é a Gabi? Prazer, muito prazer, muito obrigado, meninos. Muito obrigada pelo convite. Sim, eles já riram bastante comigo. Quem me conhece aí sabe, né? Porque eles estavam rindo. Porque a Gabi é o quê? Atrapalhada, divertida. Eu tento ser concentrada, mas vai dar tudo certo hoje, viu, meninos? Vai dar tudo certo, né? Sempre dá. Eu esqueci minha anotação. E se eu esqueci alguma coisa? Ah, e aí, agora? Caramba. A gente coloca na TV, né? Ainda bem que não é ao vivo. Bora, vai ser bem divertido. A gente corta e volta, não tem problema. Sim. A gente preparou, colocou aqui um videozinho. Ah, que legal. Pra você. Boa. Pra te apresentar. A gente nasce sozinho, vai morrer sozinho. Não fique esperando o outro te dar força, porque não vai dar. Não fique esperando a outra pessoa te acompanhar para estudar, para ir treinar. Não sei o que. Faça por você, só você pode fazer a mudança que você tanto quer, tanto para começar a treinar, para estudar, para fazer qualquer coisa que você sonhe. Faça, a vida é tão passageira, gente. O poder do agora. Talvez eu nem vou estar aqui mais tarde, mas se eu morrer, você pode ter certeza que eu fiz tudo o que eu queria. Eu realizei os meus sonhos, eu faço o que eu amo, do amor, tudo. Então faço o mesmo. Não fique esperando pro ano que vem, para amanhã, quando começar o ano, depois do carnaval. Acorda pra vida, olha que chique, amei, arrasaram, obrigada. Né? Falei lá na frente, a gente vai falar que você tem dado bastante dicas aí de comunicação e você vai dar umas aulas pra gente. Opa, eu sou um pouquinho direta, gente, acorda pra vida, porque a gente tem que acordar mesmo, né, o poder do agora. A gente pensa muito, espera muito e acaba deixando passar as nossas vontades, os nossos sonhos, e a gente não tem que esperar. Tem que arriscar, tem que tentar, não existe perfeição. A gente fica esperando o melhor cenário, o melhor momento. Eu falo por mim, já tive nessa fase também de esperar o melhor cenário para fazer algo e se eu não tivesse mais a chance, mais a oportunidade. E às vezes nunca vai chegar. E nunca vai chegar. A gente sempre quer o perfeito e às vezes... E não existe. É fazer, é se jogar. Perfeito. A gente estava até falando do podcast que a gente começou e a gente começou a falar assim, pô, mas ainda falta... vamos, só vamos. A gente pensa demais. Não tem hora que é certa, tudo... a hora certa é quando E você são faz. coisas que a gente repara que a pessoa do outro lado, ela só está querendo assistir o conteúdo, dar risada, saber da história da pessoa. Os detalhes, só a gente que percebe. E às vezes assim, né, você faz aquele puta negócio bacana, assim, Chique, cheio de... muito, E não E é não legal, vai. né? Não vai. E aí, puta bate-papo incrível, nem tem tanto, sei lá, glamour, vamos dizer assim. E não precisa, as pessoas se conectam com histórias, né? Por isso que o com storytelling pessoas. está muito em alta, com pessoas, com as vulnerabilidades, com os desafios, é isso que conecta. Não são coisas. A gente estava falando outro dia, né? Seu negócio é B2B, B2C? Não, é human to human. Todo mundo vende para pessoas, porque quem está do outro lado ali escolhendo, comprando é uma pessoa. Exatamente. Não é uma empresa. No entanto que a pessoa, tipo, entende a dor da outra para conseguir vender o produto, né? É isso. Sim. Mas vamos lá, a gente tem aqui algumas perguntas. Primeiro eu queria voltar aqui e queria que você contasse um pouquinho como é que foi, né, na época que você estava com o Rodrigo Faro, contar alguma história inusitada daquela época, como é que foi essa experiência? Gente, para quem não sabe, eu trabalhei na Record 14 anos, eu iniciei lá com 5 anos de idade. com 18 aninhos. Na época era o Márcio Garcia. Na época, hoje não, Márcio, hoje a gente ficava com a bexiguinha, além de dançar, nós ficávamos segurando uma bexiga que tinha aquele quadro Vai Dar Namoro. Fiquei por um período, depois entrou o Rodrigo Faro e inovou tudo com Dança Gatinho, e eu fiz parte, realizei meu sonho como bailarina, participando de todos os Danças Gatinhos. O Faro era muito brincalhão, divertido, ele dava muito espaço. E claro, né, eu atrapalhada, brincava, sem noção, então eu tinha muito a ver com a cara do programa, sem noção, né? Ou seja, tinham anões no programa, anões, eu, o deles. O povo falou, essa menina aqui é meio engraçada, acho que eu vou chamar ela para participar de mais quadros. E participava de outros quadros também. E tinha coisas engraçadas, o salto quebrar, eu esqueci a coreografia, é claro que eu esquecia. O top abrir no meio da gravação e a outra bailarina fechar no meio da dança. Então acontecia muito isso. Perrengues, Os né? perrengue chique que diz, né? Para mim não era nada chique, né? Imagina, mas tudo bem. Lógico que era, tava na TV. E tudo acontecendo, só que não parava a gravação, porque não era o Faro que tinha errado, né? Quem éramos nós ali, a bailarina. A gente desmaiada, não pararam a gravação. Mas tudo bem, o Faro estava tudo bem. Mudou
muito do Márcio pro... Mudou Em que bastante. sentido? O que você sentiu assim? Assim, o Márcio sempre, né, é que não tinha tanto espaço, não tinha tanta brincadeira, o Márcio sempre foi muito legal, sério. educado, mais sério, mas o Faro era molecão, brincalhão, ele fazia com que nós fôssemos parte ali da família do Faro. Então, a gente tinha mais espaço de fala, espaço para brincar, dar opinião, a gente tinha o tete a tete, os bastidores do ensaio do Dança Gatinho, tudo, então ficou muito mais tranquilo, mais leve, foi muito legal. No fim, acho que foi o que ajudou ele a ter sucesso, né? Exatamente. Essa espontaneidade, assim, o programa ficou mais leve, mais espontâneo. Né? Sim, ainda mais tipo ele como ator atuar, se vestir de mulher, de personagens, fazer tudo aquilo para ele foi um grande desafio também. Então ele estava bem acessível a nós na hora das coreografias, me ajuda. Aí ele falava: Gabi, dá um passo à frente que eu vou copiar de você. Eu falei: você vai se lascar, porque eu tô copiando da outra bailarina. Eu Faro, não olha para mim. Ele falou: é sério que você cola? Eu falei: pra caramba. Ele falou: não parece. Eu falei: eu sou boa de cola. Então foi tipo um período incrível. Foi incrível, acho que foi uma Mantém das contato, melhores não, fases da pessoal? minha vida. Com as produtoras, com a Rita Fonseca, que foi diretora dele, que foi incrível, ela que me deu mais oportunidades de atuar em outros quadros, mas com ele, assim, diretamente não, que a gente tinha muitos contatos lá, né? Fiquei sabendo que ele ia pro SBT, mas eu não sei se é fofoca ou não, então aí, talvez eu encontre ele lá no SBT, mas não tem nada certo ainda. Entendi. Bom, você estava falando dele que era um cara divertido, que você se deu super bem por conta disso. E você também foi bailarina do Leonardo, que também Sim, é um outro... cara super, né, descontraído, Muito. piadista. Ah, ele é demais. Ele é aquilo mesmo que vocês veem na TV, nas entrevistas. O Leonardo é muito... É botequeiro, né? É papo de boteco. Ele só fala aquilo, só fala... Só besteira. Tem coisa melhor do que casar, o quê? Morrer. Ai, caramba. É só essas piadinhas, porque ele foi muito... Ele é muito legal. Sempre muito acessível com todo mundo. Até às vezes eu reclamava: caramba, falaram que a gente ia viajar de avião, virada de ano, mandaram a gente de ônibus. Eu reclamava: 20 horas na estrada, no ano novo. Ele falou: calma, Gabi, toma uma cachaça, relaxa. Relaxa nada, você vai embora de avião. Aí ele: fica tranquila aí, menina, toma umas cachaças aí, de verdade. Aí ele puxava pro camarim dele: bebe aí, fica tranquilo. Eu falei: ô, Leonardo, mas ele era muito legal, gente. Muito mesmo. Assim, nós viajamos para muitos lugares do Brasil. Muitos mesmo. Quanto tempo você foi? 3 anos. Seguido? Seguido. Caramba. Foi bem legal, assim, tirando os perrengues, não dormir, ia passar horas perguntar. e horas no ônibus, né? Porque a gente, na verdade, dançar para mim era um hobby. O trabalho que eu tinha era ficar no ônibus, ficar sem dormir, tomar Viajando energético. pra lá e pra cá. Porque, gente, eu sou muito do dia. Eu amo dormir cedo, acordar cedo. Então, para mim, foi um período bem difícil. Na época que eu estava fazendo faculdade ainda, eu tinha que ficar dando DVD do Leonardo para as diretoras da faculdade. Gente. Pelo menos na época ainda tinha Pelo DVD, amor hoje de em Deus, dia- o DVD, deixa eu fazer a prova, eu não posso pegar DP e tal. Mas por quê? Por que você faltou? Eu falei: então, é porque eu sou bailarina. Entra aqui para tomar um café, a diretora. Não. É mesmo? Não, ela traz o Eduardo Costa aqui. Eu falei: vou trazer. Leva uma cachaça cabaré. Mas eu dava DVD DVD mesmo e tudo, pedia desculpa. Pelo amor de Deus, deixa eu fazer a prova, eu não posso pegar DP. Ia me virando. Mas deu certo. Deu né? certo. Mas então era um perrengue mesmo. Perrengue. As meninas, eu falei: gente, como é que vocês aguentam? Tem... Quantos dias assim seguidos de show? Eu não fazia todos por escolha, porque eu não aguentava, mas as meninas faziam quase todos os finais de semana. Tinha vez que saía de casa, quarta e voltava na segunda. Mas ficavam muitas horas no ônibus. Às vezes fazia na 3 estrada. shows para ficar uma semana na estrada. Então era puxado. Não, E às vezes assim, não consegue nem a logística certa, né? Um show Não. aqui, outro na frente, não. Tem volta, vai. Caramba, gente, 7 dias fora para fazer 3 shows. Era isso? A vida de músico, né? De bailarina de estrada é assim. Foi um período bacana, aprendi muito, né? Ficava muito feliz. Só, caramba, a minha mãe era fã do Leonardo, né? A minha avó, e eu tô aqui, então eu vou aproveitar, eu não vou reclamar, né? Eu vou olhar o lado bom. Mas é puxado, né? É puxado. A gente tava outro dia lá com o pessoal do W, você sabe quem que é? Acho que não é da sua Tubo, época, mas... Não lembro. É uma banda que fez muito sucesso na década de 90. Aham. Você escutava Da música, época, você eu vai- acho que exatamente, por vai nome eu sou lembrar. péssimo. E a gente tava lá, tipo, sei lá, era 1h30 da manhã, a gente jantando com o pessoal, depois do show, não sei o quê. Né? Eu falei assim: mas amanhã vocês descansam. Não, amanhã a gente vai pra Barretos. É isso Todo mundo mesmo. De manhã acordava, pegava... Que estrada Não, e cedinho, ainda né? acabou Nada, cedo o ônibus. show, porque geralmente o nosso acabava 3, 4, aí voltava pro hotel, tomava banho e esperava o aval pra gente ir pro ônibus. Eu dormia no ônibus mesmo, gente, fora o perigo na estrada, né? Assim, né? Quantos acidentes. Né? Além do Muito. cansaço, ainda
Não, e para dormir, eu me Isso aí, mexo pra caramba. Imagina para dormir no ônibus. E na época não tinha esse negócio de eu não conhecia remédio para dormir, nem tinha melatonina, eu tomava Dramin para Apagava. dormir. Imagina, não, nem isso fazia apagar, porque imagina, ônibus balançando, um banco pequeno e tal para dormir, era puxado. Muita gente, não? Tinham todos os músicos. A gente ficava na frente, o balé e os homens atrás, né? Aí depois conseguiram andar no ônibus pra gente, que ficavam só as meninas, o balé embaixo. Aí tinha cama, mas aí a segurança zero, porque não tinha como colocar cinto. Puxado. Então, e você passou por um monte de perrengue nesse sentido, em estrada e tudo mais. E aí, né, recentemente você foi pra Grande Conquista. Sim, o ano passado. E ficou um dia, foi isso? Gente, olha, eu faço cada uma. E antes de entrar, como que é a apresentadora? A Raquel. Ela falou, e aí, Gabi, tá? Eu falei, eu sou guerreira. Eu entrei Olha, no primeiro dia eu pedi para sair, mas não era ao vivo ainda. Então não passou nada. Ninguém viu o que aconteceu. Aí no segundo dia que eu falei, gente, de verdade, eu não aguento, eu vou sair. Mas por quê? Explica pra gente, até porque é isso que eu ia falar. Você, né, passou por um monte de perrengue que claramente não é... Exatamente por isso. Mimimi, né? É. Tipo assim, né? Perrengue Não até é frescura, pior de gente, cansar, exatamente. né, Eu sempre mais brinquei, eu sou guerreira, não sou herdeira. Mas a gente chega uma fase da vida que a gente pode priorizar outras coisas. Eu priorizo muito a minha saúde. E por ter passado muito perrengue, falei, será que eu preciso disso mesmo? Por qual motivo? Aí eu comecei a questionar. Ficar sem dormir, passar fome, tudo. Eu nunca fiz tudo por dinheiro. Eu sempre fiz pela arte, pelo amor, pelo trabalho, pela arte, pela comunicação. Falar, mas e se eu ganhar 1 milhão? Gente, não tem nada que faça eu ficar... Se eu não sentir, se não tocar meu coração, nada, sabe? Eu falei assim, não faz mais sentido, eu tenho quase 40 anos já, eu amo dormir cedo, acordo cedo, eu tinha acabado de mobiliar meu apartamento, de mudar e tudo. Eu falei, será que é isso que eu quero? Não quero isso para mim. É minha saúde, é meu horário, é a minha rotina. Tenho os meus trabalhos lá fora, então não vale a pena. E foi um dos motivos que eu saí pensando mesmo na minha saúde, por todos os perrengues que eu já tinha passado. Falei, não quero isso para mim. E lá era perrengue mesmo também. Era perrengue e fazia parte da dinâmica, eu sabia. Só que assim, gente, eu sinto muito frio. Imagina lá já o lugar no interior, onde é gravada a fazenda mesmo, e eles ligavam o ar no mais frio possível. Eu dormia no chão, embaixo de uma cama. Não teria problema dormir no chão, o problema era o frio. Aí começaram a me dar roupa, tudo, mas já não... Gente, eu não sentia minha mão, minha perna, eu não sentia nada de tanto frio. Se eu fosse pro gelo, eu ia morrer no primeiro dia. Porque cada um tem um organismo. Falei, caramba, gente. Eu falei pra produção, gente, de verdade, eu não tô sentindo meu rosto, eu não tô sentindo minha mão. Ai, sério, Gabi, tá nesse nível, tá nesse nível. Eu não sabia que eu ficaria dessa forma, né? Aí me deram roupa, me deram remédio. Eu falei, não quero nada, eu quero minha casa. E fui embora. Escolhi minha saúde. E aí, você ficou super bem com a sua decisão? Fiquei super bem. Eu sou muito arrependeu decidida, muito? gente. É bem assim, às vezes eu falo, será que eu teria conquistado muito mais coisas se eu não tivesse desistido? Sim, possivelmente. Mas aí fugiria de mim, fugiria da minha essência. Eu acho que muitas pessoas no meio artístico, elas acabam fazendo muitas coisas pela fama e pelo dinheiro. Mas será que a saúde mental tá ok? A minha tá. Acabam topando qualquer coisa. Sim, então eu gosto de ficar tranquila, de dormir bem. Não é por dinheiro, gente. Não, eu não me arrependo nada e se eu faria tudo de novo. Só que eu apertei o botão errado, viu, gente? Eu apertei o botão de emergência, não era o de saída, mas tudo bem, deu certo. Eu estava no momento de emergência. Né? De certa forma. Ainda a psicóloga, não, mas aí você... Falei, não, eu sou centrada, eu sou bem decidida, eu tenho uma cabeça boa, talvez eu vou surtar se eu ficar aqui. Mas por quê? Não, tá tudo bem, eu só quero ir embora. Aí foi Mas tranquilo. eu apertei o botão de emergência para me antecipar. Para me antecipar, exatamente. Aí vieram os dele. enfermeiros, todo mundo. O que você precisa? Eu falei, só quero ir embora. Antes de virar uma Antes emergência. de virar uma emergência, exatamente. Aliás, é isso que você estava falando, né? A questão do meio artístico. Quem está de fora sempre tem, né, a impressão de muito glamour. Mas não necessariamente é. Você estava falando semana passada. Tem um cara que a gente conheceu, que é amigo até do Trindade, não? Que ele hoje é de Cuiabá. E ele era ator, ele fez Malhação, não sei o quê, ele e a esposa. Que legal. E aí ele falou, não foi pra mim, é muita instabilidade. É isso mesmo. Né? Você, tem uma época que você tá ganhando muito dinheiro, É isso mesmo. faz uma propaganda aqui, outra ali, começa a ganhar muito dinheiro, aí você acha que vai ser aquilo ali pra cima, de repente você passa Tem que 2 ter uma meses e cabeça não muito tem, boa, é não isso tem mesmo. trabalho. E aí ele falou assim, tem muita festa,
droga, tem Sim, muita participa coisa. quem quer e faz quem Sim, quer, sim. né? Claro, mas assim, se a pessoa não tiver personalidade e ela Acaba achar que entrando. tem que estar naquele ambiente para se manter na TV, aí acaba indo porque acha, eu vou ter que ir, eu vou ter que, né, vou ter que agradar e tal para eu ficar, para continuar gravando, mas são escolhas. Mas é justamente isso que eu ia te perguntar, né? Ver de fora, ver o glamour, mas não ver o que passa, os perrengues. Como é que é isso, né? Bom, inclusive você falando disso, lembrei, tem uma colega minha que está no Marraplay, ela foi bailarina comigo na época do Márcio Garcia, e ela fez algumas novelas na Globo, fez uns personagens bacanas, hoje ela é apresentadora, e eu tinha curiosidade, porque eu nunca fiz teste para participar de novela, né? E eu falei, amiga, como que era e tal? Ela falou, Gabi, mais de 12 horas gravando, 24 horas, remédio para ficar ligada, remédio, tipo, é uma loucura, então afeta muito a cabeça, então são escolhas mesmo. São coisas que eu não quis passar. Tipo, eu falei, nossa, eu ia surtar se eu fizesse, eu acho. Tipo, a saúde mental, ou meu organismo, ou eu me bloqueei de alguma forma. Mas, assim, como todas as profissões, né? Tem um lado, que nem um empresário, às vezes trabalha 24 horas por dia para fazer o seu negócio dar certo e tá tudo bem. Você só vai saber se você tentar. Tá tudo bem. Mas... O pessoal pergunta pra mim, vocês não dormem? Descansa. Então, descanso um pouquinho, mas assim, gente, eu sempre tive essa cabeça, assim, eu acho que são fases. Não que eu não precise trabalhar, que eu não precise de dinheiro e tal, mas a gente vai amadurecendo, eu fui amadurecendo e fui entendendo que o menos é mais. E nem tudo é sobre ter, é sobre o ser. E eu ter essa tranquilidade no coração, na mente, sabe? Uma coisa, eu acho que tá em falta hoje a ostentação, felicidade. Muitas pessoas buscam isso e não encontram e ficam se acabando em remédios, em terapias e tudo. Conquistou, tem muito dinheiro, tem muito aquilo, mas assim, sempre quer mais. E eu sempre tive medo de acontecer isso comigo, então eu criei um bloqueio, falava, não, até aqui tá bom, até aqui tá bom. Não vou fazer isso, não preciso disso, que vai afetar a minha saúde. Eu não preciso, não é a minha essência, não é não sei o quê, a minha família não merece isso. Eu vou me sujeitar a tudo para conseguir, talvez, um papel muito legal. Não vou. Então, eu sempre criei essa barreira mesmo. Gente, eu falo, não precisa ser famosa, não precisa ser muito rica. Eu só quero trabalhar com a arte, ter qualidade de vida e o que tiver que ser, vai ser. Então, eu sempre projetei que minha vida fosse leve. E falava, sempre pedia, minha mãe lembrou até hoje, desde criança, falava, mãe, eu quero trabalhar com a arte, mas assim, eu não quero ser infeliz. Como assim, filha? Ela falava, como é que essa menina tinha sabedoria de falar isso assim? Como assim, filha? Eu falei, mãe, eu não quero ser infeliz, eu quero ter liberdade, eu não quero sair na rua e as pessoas ficarem em cima de mim, ou sair para comer e ficar pedindo para tirar foto. Eu amo minha liberdade, eu amo ficar sozinha também e tudo. Então, eu fazendo o que eu amo, pagando as minhas contas. Quem não quer reconhecimento profissional, né? Mas assim, eu acho que tudo tem um limite. E como é que a Gabi conseguiu, né, assim, acho que até para você não se sentir na necessidade. E uma das coisas que você mencionou aqui nos bastidores, que a questão mesmo lá de não ficar no reality, que a liberdade para você é essencial, é importante. Muito, gente. E eu acho que assim, a liberdade ela vai além, porque a liberdade ela vai, né, na questão da gente não estar só ali preso, mas da gente ter a possibilidade de sair por não precisar. Por não precisar. Né? Se você eventualmente estivesse desesperada precisando do recurso financeiro que aquilo poderia te trazer, você não ia ter essa chance de sair quando você Gente, mas eu acredito que bem louco. Eu acho que mesmo se eu não tivesse, eu sairia. Sairia? Porque, não sei, foi uma coisa muito louca. Foi um desespero que eu tive que nem eu imaginei que eu teria. Mas, assim, porque eu falei, eu me reinvento. Porque, olha que loucura, participar de um reality também é um desafio muito grande. Eu ficaria, vamos supor que eu ficasse 3 meses sem trabalhar. 3 meses, possivelmente, cancelando contratos. E se a minha imagem não fosse boa, não fosse positiva, fosse negativa, o que eu teria ali, eu estaria perdendo. Então, e sem ganhar nada. Ali você tem um cachezinho de participação ridículo, só o ganhador, que teria a oportunidade de ganhar 1 milhão. Então, aquilo tudo também gera uma ansiedade muito grande, porque você fala, caramba, será que eu fiz a escolha certa? Eu saí do SBT, um exemplo, porque muitas pessoas que vão em reality, né? Tudo bem que eu estava pensando muito, mas assim, ir num reality show é um desafio muito grande, você largar todo o seu trabalho, a sua empresa, tudo, para tentar ganhar 1 milhão. Mas sim, você tem que dar uma pausa na vida. Para poder estar lá, né? Mas o pessoal conta muito com a exposição, não conta? Até, assim, eu nem ia mencionar disso, mas eu sei que também é uma coisa que você fala abertamente. 11 anos atrás você saiu na Playboy. Sim. E eu vi uma entrevista sua, você mencionando que na sua época já não se tinha mais os cachês milionários, Não, né? não tinha. Eu nem ganhava por venda. Nem ganhava por venda. Não. E eu já ouvi dizer que até, assim, muitas meninas
pagavam para sair. Sim. Né? Justamente por conta da exposição. Na questão... Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei chocada, principalmente na revista Sex. As meninas pagavam para sair. E na exposição e eventualmente ter um retorno. Sim. Né? Que nesses dias eu fui convidada para ser numa revista X, que era para falar uma pauta de comunicação. Eu falei, legal o convite e tal, não sei do que, então já eu te passo o valor para você sair. Eu falei, você está me convidando? É que nem eu tivesse que pagar para tá dando entrevista. Ela falou, mas funciona assim. Muitas coisas a gente sabe que sim. Mas eu falei, você me procurou? É porque é uma revista que já está fechada. Talvez seja. Eu falei, não, sim, mas no momento eu não quero. Então existe muito isso. Existe, né? Sim. Mas falando assim, porque essa exposição eventualmente é que vai trazer um recurso financeiro de outras formas, né? Eu acho que se fosse um Big Brother, que tem possivelmente, mais que tem mais exposição, por ser a Globo, talvez teria chance, talvez como apresentadora. A atriz seria diferente, eu acho que eu teria aguentado. Mas ali o reality era muito louco. Eu não posso falar. Muito louco mesmo. Então era só briga. Eu não teria destaque ali, gente. E é muito mais gente, né? O reality que você participou era. Porque assim, nós estamos maior, falando algo legal aqui sobre saúde, esse energético, um papo legal, de meditação, de coisas boas, empreendedorismo e tal. A câmera nem tinha. Agora, quebra o barraco. A câmera fazia assim, vum. Aí tem coisa. Depois eu falo. Não vai. Então eu falei, já saquei, é briga até o final. Nos realities o que você vê é isso. Todos os realities que chamam atenção é barraco. E tá tudo bem, eu falei, eu vou, mas assim, eu percebi mesmo que seria só barraco. Aí eu falei, gente, eu vou ficar interpretando até o... Tudo bem, né? Eu não usei meu DRT de atriz, eu posso usar agora, mas, meu Deus, não tô... Né? O pessoal fala, essa menina é louca. Depois você fala, eu tava interpretando. Aí é chato, sabe? Eu gosto de ser eu mesma, não que eu não tenha meus momentos de TPM, meus momentos bravos. Eu sou muito na minha, mas também quando eu estouro, eu sou bem estourada. Aí daria ibope. Mas todos os dias, toda hora? Não, eu não sou assim. Não, tem que forçar muito. Tinha que forçar muito. Mas eu tava falando assim, você saiu... Você já tem essa liberdade financeira para se manter e não ter que pegar qualquer tipo de trabalho? Hoje eu seleciono mais. Eu ainda não conquistei a liberdade financeira, assim, do jeito que eu gosto, mas eu conquistei bastante a minha liberdade, assim, de qualidade de vida. Eu tenho bastante contratos, vamos supor, eu sou paga para frequentar a academia que eu vou. Eu tenho contratos. Eu amo treinar, pagava para treinar, hoje eu sou paga para ir, para frequentar. Então eu consigo fechar contratos legais para frequentar lugares que eu gosto. Entendi. Tipo, imagina, você paga para ir treinar, você paga para fazer beach tennis, para divulgar a marca e praticar esporte. Então, é o dia inteiro na academia. Caramba, essa menina ficou o dia inteiro na academia. Falei, caramba, demorei tanto para conquistar isso. Ter essa liberdade de ficar mais em casa, de viajar mais, de ter meu tempo de estudar o dia inteiro, do que antes. Trabalhava muito, né? Saía de casa às 5 da manhã, voltava meia-noite. Não que eu não vá fazer isso de novo. Pode ser que eu seja repórter de uma emissora e volte para as ruas e trabalhe bastante, está tudo bem, porque vai ser algo que eu quero, vai ser algo diferente. Mas é diferente porque eu quero, não porque por obrigação, entendeu? Até uma das coisas assim, tipo, recentemente, acho que ano passado, eu fiz um post, um vídeo, eu não vou lembrar agora dos números, quantidade de mulheres que apanham, né, do marido, do namorado, é absurda. Não vou nem comentar. Eu acho que quanto mais aborda, mais acontece, né? É um absurdo. E se você for a fundo, na grande maioria elas não saem de casa por conta da dependência financeira. Então, de depender do... Por isso que eu falo, eu até mencionei para você antes, né? Que 70% do nosso público, dos nossos colaboradores são mulheres. Sim, tem que todo mundo ter que ser independência, homem, mulher... Para justamente escolher. Exatamente. Lá, né? Eu trabalho desde os meus 14 anos, gente. Eu tenho um pouco da energia masculina. Meu marido, amor, eu juro que eu vou melhorar. Mas imagina, meu pai falava, eu quero todo mundo trabalhando. Antigamente, com 14 anos, já podia estagiar, né? E meu primeiro trabalho como recepcionista foi numa multinacional, que eu aproveitei a oportunidade para fazer meu book, para entrar em contato com as agências, porque tinha acesso a telefone e computador, a gente não tinha isso em casa. Então, eu sempre trabalhei, sempre corri atrás do meu pai dava dinheiro de condução para ir atrás de trabalho, então... eu estou acostumada, eu tenho essa minha liberdade física, liberdade financeira de não depender de ninguém, muito pelo contrário, hoje eu ajudo meus pais, o que eu puder fazer e tudo, eu gosto de estar no comando, eu gosto de ter meu dinheiro, eu gosto de fazer o que eu quero na hora que eu quero, tipo, eu estou com o Otávio, há 18 anos, ele sempre me deu essa liberdade também, assim, né, falou, não, mas eu quero, é o meu trabalho, ninguém se mete.
Eu demorei muito para conquistar tudo isso. Quando ele me conheceu, eu já falei, ó, eu trabalho na TV e ainda vou ser do que ele deu risada, né? Falei, essa menina deve ser um pouco doida. Sou. Mas eu acho que a gente tem nossa liberdade de todos os lados, para mim não tem preço. Então é isso, né? Nesse meio tempo você saiu na Playboy, ficou viajando, sei lá quanto tempo fora, né? Sim, na estrada, não sei o quê. E ele sempre muito compreensivo e tal, e tem que ser também, senão vai fazer o quê? Então termina, porque mas é o que eu falei. eu jamais abriria a mão dos meus sonhos, do meu trabalho. Eu sempre fui muito decidida, sempre fui muito assim. Quando eu falei pro meu pai que eu queria ser dançarina de programa, vai levar uma surra, vou levar uma surra dançando, que eu vou ser. Eu falei, por que o Leandro pode ser jogador de futebol? Você leva ele pro futebol e tudo, e eu não posso ser. E olha aí, o machismo inconsciente também. Ele levava o meu irmão, tentou, investiu, fez o que pôde pelo meu irmão no futebol. Ele não me levou pro teatro, não levou pra dança, mas por ignorância não teve maldade. Mas assim, o menino é moleque, não sei do quê. Aí eu falei, ele pode ser jogar, é diferente. Eu falei, não é diferente, eu vou trabalhar na TV. E eu falava isso desde criança. Então, quem que vai me segurar? Não é ninguém. Não vai ser ele, Não né? vai ser ele. Estava falando de você ser uma pessoa que preza muito pela liberdade, que independente do seu relacionamento, que já está 18? Sim, 18 anos juntos, respeitou suas escolhas, te apoiou enquanto profissional e tudo mais. Nesse meio tempo, né? Foi para lá, foi para cá, fez uma coisa, fez outra. Você já pensou em desistir? Já, do meio artístico, quando acabou o programa foi o Melhor do Brasil para a Hora do Faro. Eu participei dos programas Hora do Faro, alguns porque mudou totalmente. Era sábado muito agitado e mudou para domingo, e ele teve que mudar o formato do programa. Então já não tinha tanta alegria, não ia ter dança gatinho, não ia ter nada. Eram uns quadros, aqueles quadros mais solidários, de ajudar, tipo o Gugu e tal. Falou, mudou tudo, mas às vezes vai ter balé. Você quer continuar, Gabi? E por ter ficado tantos anos na área artística e tudo, eu falei, quer saber? Não quero mais isso pra mim, porque aí você entra em parafuso, né? Porque parece que a gente não sai do lugar, e esse povo é louco, esse povo, eu também, né? Porque esse povo é louco, eu vou focar na área da saúde, vou fazer educação física. Gente, eu fiquei um ano sem trabalhar, e eu não tinha hoje, né? Eu tenho noção. E aí o Otávio me ajudando financeiramente, eu nunca tinha ficado assim, né? Tipo, pagava o aluguel dos meus pais e tudo. E eu não vou, a Gabi tá te chamando, não vou, porque a pessoa que tá lá tem energia pesada, porque não sei do quê, porque TV, gente, é um mundo de glamour, de futilidade, não sei o quê. Então sempre tem uma pessoa ali que pega muito o seu pé, que te afronta ou que te trata mal, que não sei do que. Eu falei, eu não quero mais isso pra mim, não precisa. Mas foi bom ter passado por isso, porque aí você vai pra faculdade, você vê que é o ser humano. Meu irmão trabalha em hospital, ele me contou tantas coisas da área da medicina e tudo. Ele falou, Gabi, não é a TV, é você que está com algum problema, são as pessoas, e daí não é o meu artístico, fica tranquilo. Então foi bom eu ter saído do meu artístico um pouco e ver como que funcionavam as coisas fora, porque eu respirava a minha vida, né? Sempre foi a arte e tudo. Aí eu comecei a entender. Mas eu fiquei um ano, tudo. Aí depois eu fui trabalhando a minha cabeça, estudando sobre comportamento, PNL, coach, tudo uma busca sozinha. Minha mãe, filha, você não quer fazer terapia? Eu falei, não, mãe, não é terapia. A louca, a gente nunca aceita, né? Não, mas eu falei, eu quero estudar sobre. Mas foi interessante, porque eu comecei a estudar outras áreas, a área da saúde, sobre crenças, padrões, por que as pessoas se comportavam de tal forma, porque tinham pessoas tão egoístas, porque as meninas brigavam por figurino, brigava por lugar, brigava por espaço. Aí eu achava aquilo tudo um absurdo. Só que eu comecei a entender, e se a criação dela foi assim? E se a mãe dela falou para ela fazer isso? E aí eu comecei a entender e melhorar minha cabeça. No entanto, que quando eu voltei bem melhor, mais leve. Então, as coisas eu acho que elas acontecem porque tem que acontecer, né? Muito de autoconhecimento. Foi de autoconhecimento, total. E é isso, né? Pessoas boas e ruins tem em todo lugar. Tem em todo lugar, todo mundo vai querer puxar o seu tapete. Imagina, eu tinha muito... Não esperava isso, mas eu tive bastante oportunidade lá no programa do Faro, porque a Rita Fonseca, ela me deu bastante oportunidade. Não foi o Faro que me deu. O Faro era um funcionário também, apresentador. Não era ele que falava, ó, a Gabi agora vai fazer esse quadro. Então, eu ouvia absurdos que eu saía com o Faro. Coisas, sabe, que mexeu muito com o meu emocional. Eu falo que eu tenho gastrite até hoje. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 e poucos aninhos, né? Eu entrei lá com 18 anos. Não tinha maturidade. E o Otávio do meu lado apoiando, não liga, meus pais e tudo não liga. Mas como que não liga? Colegas que pareciam amigas, que eu achava que todo mundo era amiga, como todo mundo acha quando nós somos novos, né? Aí quando eu fui contratada da Record, porque as bailarinas não eram contratadas da Record. Aí eu tive a oportunidade desse quadro, eu fui contratada da Record. Então imagina, algumas viraram a cara e começaram com piadas absurdas e tudo. Então tudo para mim aquilo foi um choque na época.
Hoje eu tentaria, né, fazer o quê? Mas na época foi um choque muito grande. Aí eu falei, eu não quero mais. Mas aí, quando eu fui pra faculdade, as meninas brigando por causa de um seminário, falei, gente, vai pra merda. Brigando porque uma tirou 9, outra 9,5. Eu falei, para. Ego e inveja, infelizmente, tem em todo lugar. E se eu ligava no meio artístico, talvez, a gente... É porque é muito ego, muito tudo, né? E outra, mas... eu que ligava porque eu dava importância. Porque talvez eu tinha que resolver alguma coisa interna minha também, faz parte. E se eu analisar hoje, também não foi nada demais. Foi bobagem, sabe? Então, é um processo de evolução. Mas é bom, é isso, né? A gente evolui. A gente evolui, exatamente. Evolui, amadurece, começa... Hoje, com certeza, se você enfrentar as mesmas dificuldades, você vai passar mesmo, né? Dói um pouquinho, né? Ainda quando lógico. não é muito, mas você fala, ai, um dia, né? mês, Ai, meu Deus, um mês, muito mais. E é bobagem, não era nem coisa pessoal, ele levava tudo pro pessoal, essa pessoa chega, eu sempre fui muito brincalhona, até demais, assim, muito, chegar e falar com todo mundo, aí, por exemplo, uma pessoa tava com a cara feia, aquilo me incomodava, não que eu ficava, falei, mas será que a pessoa tá bem? Será que, nossa, ela não tá bem. Aí, o que eu tenho a ver com a vida da pessoa? Mas eu ficava incomodada, essa pessoa tava chateada, aí eu ficava, será que ela tá chateada comigo? Olha onde eu entrava. Aí eu falava, que loucura, eu preciso me conhecer e tentar entender por que eu tô incomodada com isso. Hoje, como você faz? Você encontra uma pessoa? Olha, vocês vão... Eu sou muito de energia, talvez por isso que eu senti muito, eu acredito muito nisso. Sempre é surreal, gente, de chegar num ambiente e de sentir energia. Tudo eu sinto demais. Eu já fui em centro espírita, cresci na igreja católica e tal. Aí eu aprendi uma técnica, um amigo meu, por um acaso, me deu um livro com uma técnica havaiana, Ho'oponopono, que purifica pessoas, ambientes, pensamentos e tudo. Eu tenho até tatuado aqui. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Então, se eu me importava, era algo dentro de mim. Então, o que eu posso fazer? Purificar isso, purificar um momento, purificar o meu coração, a minha mente e as pessoas. Até a cadeira eu purifico. E eu sou assim, eu sou metade namastê, a outra eu tenho muito que aprender ainda, que eu tenho meus momentos assim que eu sou muito justiceira, com uma coisa errada, que eu percebo, eu sou estourada e eu ainda preciso trabalhar minha comunicação para que ela seja mais leve nesse momento. Mas eu tento me espiritualizar cada vez mais e mandar energia boa para aquela pessoa, porque é assim que a gente, não é, ou tentar entender... deixar ela sozinha ou daqui a pouco tentar... Que nem as meninas do Leonardo, quando eu entrei. Elas ficaram enciumadas. Aí eu falei, meu Deus, como é que... O que eu vou fazer para essas meninas, não sei o que, me gerou uma ansiedade e tudo e tal. Aí eu falei, eu vou ficar quietinha, não vou entrar na delas, nas provocações e nem nada, e já sei, vou ficar lá atrás. Coreógrafo, fica aqui, não vou. Porque naquele momento do Leonardo, já não queria, já tinha passado a ilusão de aparecer. Eu queria trabalhar, passar por aquele processo e pagar minhas contas e pagar minha faculdade. Porque era um momento realmente que eu queria ainda estar na arte e trabalhar como bailarina. O que eu vou fazer? Eu vou ficar no fundo. Gabi, hoje é só a vez de ficar na frente. Não quero. Não quero. E elas viam que eu era tranquila, não participava das festas depois, tudo não sei o quê, brincava. Olha isso, gente. Uma vez uma menina estava descoberta no ônibus e eu cobri ela. E ela no outro dia falou, caramba, a Gabi cobriu o meu pé. Isso é tão normal, um afeto, um carinho, um cuidado que eu sempre tive na minha casa. Eu falei, caramba, ela se importou porque eu cobri o pé dela. Então eu comecei a brincar, comecei a ser mais, não nada forçado, mostrar afetividade mesmo. Então eu fui ganhando espaço, fui não sei do que, aí eu falei, eu entendi. Se fosse antigamente, eu fecharia a cara. Bateria de frente, como eu fiz na época do Melhor do Brasil, batia de frente com as meninas. Então é tudo evolução. E não precisa, né, gente? Não precisa. Você vê e se ficasse muito pesado, eu não ia aguentar, eu ia sair. Então eu falei, eu preciso, vou ter que aguentar. Um ambiente mais... Sim, eu sou brincalhona, gente, eu sou quinta série, nem parece. Eu falei, caramba, eu vou fazer 40 anos, eu esqueço. Aí o Otávio fala, amor, não vai soltar nenhuma piada, não vai falar nada. Um dia nós fomos fechar um contrato de negócio de convênio, ele falou, é meu amigo, eu trabalho com ele há 20 anos, não sei do que, não vai ficar brincando muito, tá? Não sei do que, tá bom. Aí o cara falou, não sei do que. Ô, Gabi, você gosta de Heineken? Aí eu falei, eu adoro, Miglis, tem aí? Aí ele tem, é sério, você vai beber no meio da reunião. Aí o Otávio deu um pisão no meu pé. Ai, que foi, Otávio? Ou seja, ele queria morrer. Aí ele falou, amor, uma dessa você perde o... Eu falei, não, eu fechei o contrato, Por meu conta filho. Disso. Aí eu falei, é meu jeito, Otávio, não adianta, eu não vou mudar. Claro que tem vezes, né? Somos muito parecidos. É claro que a gente tem que ter senso. Tem coisas que, né? Tem ambientes que não pode. Tem pessoas que não gostam de brincadeira. Eu tenho que sentir. Que nem no beach tênis, mas um caso, né? A menina falou, minha mão tá mole, é boninha. Eu falei, mão de alface. Eu achei que a menina ia brincar. Ela olhou assim,
Ela tá até agora assim, olhando pra mim. Ela, oi, amiga, tô brincando. Então eu falei, caramba, eu tenho que ter senso. Tem que saber brincar na hora certa e tudo. Eu falei, desculpa, é que eu sou meio quinta série. Tem que ter um mínimo de liberdade. Mão de alface. Eu falei, mas ela falou que a mão dela tava mole, por isso que eu brinquei e tudo. Então, tudo bem, a gente tem que entender. Leva muito pro coração, né? Mas aí eu também tenho que saber. Ela joga lá com a gente, né? Já conheci. Mas eu não imaginava que... Eu mesmo me zoo toda hora, mas faz parte, cada um tem um jeito. Aqui a gente tem, sabia? No escritório. Oh, meu Deus. Oh, Deus. Ó, essa daqui, ó, que me levou pro mundo da Heineken. É sério. Eu gosto também. Mas esse negócio da gente, né, ir com uma energia diferente, você já não acha que atrai uma energia diferente? Porque, assim, eventualmente, lá atrás, se hoje você encontrasse as mesmas pessoas, com a mesma energia, com o mesmo humor, ia ser... Não ia? Ia, com certeza. Eu acho que tudo é energia, tudo que a gente pensa, a gente faz o ambiente. Porque se aquele negócio, por mais que as pessoas não sejam, cada um dá o que tem dentro de si. Eu aprendi isso, né? E pronto, se a pessoa... E às vezes tá todo mundo quieto ou tá, não sei, eu vou ficar na minha, vou fazer o meu trabalho e tudo, eu tenho que ter senso também. E, sei lá, cada um, é como eu sempre falo, cada um dá o que tem dentro de si. Também tem ambientes e ambientes. E nem todo mundo precisa ser amigo de todo mundo. Aí eu aprendi isso também. Não é porque lá chegar todo mundo tem que estar com energia boa, não. Cada um trabalha de um jeito, faz de um jeito. Empatia também, né? Empatia. Às vezes a pessoa não teve um dia bom, às vezes a criação realmente... Inclusive, uma das bailarinas do Leonardo, a Nani, porque eu admiro muito ela, a batalha dela, tudo, ela sempre foi muito fechada e grossa, chata, tudo. Eu tinha até medo, assim, de falar alguma coisa e levar alguma coisa. Aí, em uma conversa, um músico falou, nossa, ela perdeu a mãe dela recentemente. E depois o irmão dela, e a menina estava ali trabalhando, sem falar nada pra ninguém. Aí foi quando me deu um choque, assim, tá vendo? Como que as coisas, né? Tipo, a menina tá passando por um processo, perdeu a mãe dela, tá aqui trabalhando, não falou nada pra ninguém, e a gente tem que respeitar. Por que você não falou? Ela não quer falar. Então, às vezes, a pessoa tá com uma doença, perdeu alguém, tá muito mal. É muito difícil falar, né? Às vezes a gente tem que tornar o ambiente leve, mas a gente também não sabe o que a outra pessoa tá passando. Né? Isso é empatia, se colocar no lugar do outro. Nesse mundo artístico, o que você acha que diferencia quem consegue chegar lá? É que existem vários caminhos, né? Mas assim... Não, porque dizem no meio artístico, né? Que quando você acaba... Sempre o famoso teste do sofá e tal. Graças a Deus eu nunca fiz isso. Não. Você acha que hoje diminuiu isso? Acho que sim, muita coisa também. Falaram muito. Falei, gente, como será dentro de uma emissora? Deve ser bem pesado. Na Record eu nunca presenciei nada. Claro que sempre tem festas em todos os lugares, baladas de empresa, confraternização. E faz quem quer. Eu não sei como que não é no mundo das novelas e tal. Claro, existe isso. Mas, gente, faz quem quer. Ninguém é obrigado a nada. Você vai ter a proposta, você vai querer fazer. E nem sempre, só porque você fez, você vai conseguir. Agora, o caminho que eu escolhi trilhar, de verdade, é o caminho mais certo, mais duradouro. Como eu sempre disse, eu não faço tudo por dinheiro, eu não faço tudo pela fama. Deixa eu conquistar do meu jeito, as oportunidades aparecem. Quantas coisas apareceram para mim sozinha? Caramba, então a pessoa realmente gosta do meu trabalho. Então, depende do caminho que você quer trilhar. Você quer passar por cima de tudo e todos para conseguir... Pegar atalhos? Existe. Mas aí, será que você vai chegar uma pessoa feliz? Quantos amigos você deixou para trás? Quantas coisas que... né, envolve muitas coisas. Como em todos os meios, os nichos empresários, que, né, no mundo da moda e tudo, querendo matar o outro para sobreviver, para que a sua marca esteja sempre em evidência. Mas aí isso vai de cada um. A gente fala muito de sucesso também, sucesso é particular. Particular. Cada um, né, também. Às vezes a pessoa quer fazer aquilo e quer... E tá tudo bem, gente. A vida é super famosa e tudo, mas... E são escolhas, e tem pessoas que são predestinadas também. Eu acho que a gente não tem que se comparar a ninguém. Imagina, a Virgínia estourou, porque as pessoas, nossa, mas e a Virgínia? Nossa, mas você dança mais que a Virgínia, e por que você... Gente, não tem nada a ver. São pessoas que são predestinadas. Não tem ela, a Juliette, o Neymar, tudo eu admiro, e para mim é coisa espiritual. São pessoas que realmente foram predestinadas àquilo, a passar por aquilo, conquistar uma multidão, e tá tudo bem. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, com seu talento. Se a gente fosse comparar, a gente não faz nada. Eu acho que a gente tem que avaliar e admirar o nosso processo, não dos outros. A gente não sabe o que ela passou, o que ela passa.
Não, a gente vai viver frustrado. Aí aquela empresa também, lá tá lá. A gente não sabe o que que a pessoa. Quantas pessoas estão muito em evidências e tem muita assessoria, tem empresário por trás, investe uma cacetada de dinheiro, coisas que eu não invisto ou que eu não tenho condição, alguma coisa. Então, como é que eu vou me comparar com uma pessoa que envolve muita coisa? Né? Artista tem muito disso. Tem né? muito. A investe muito dinheiro Para aparecer no meio da música e tudo. Então, você vê, envolve muita coisa por trás. Aí eu vou me comparar? Exato. Eu vou querer, não tem como. Muita gente faz isso e acaba se frustrando, né? Todo mundo se compara e acaba ficando muito frustrado com isso. Terry Crews. Eu vi uma vez ele dando uma entrevista e ele falou isso. Ele falou assim, eu passei a ter mais sucesso, a ser feliz. Você sabe quem que é? Sei, ele é demais, engraçado. E ele falou, quando eu percebi que eu tinha que ser quem eu sou, né? Eu tinha que ser melhor que eu fui ontem. E não ficar me comparando com o The Rock, ficar me comparando com o Stallone, ficar me comparando com... Não, eu não quero ser melhor ou pior que eles, eu quero quem eu sou. E existe muito isso, imagina, essas pessoas muito famosas, né? É uma briga de ego. Vocês assistiram o documentário daquela música do... Word, que foi o Michael Jackson e vários músicos muito famosos da época? Eles brigavam entre si, não se falavam. Alguns não quiseram participar, porque aí ele vai aparecer mais do que eu e tudo. Então, imagina. Não gravava e outra gente dia, não gravava no mesmo dia, no mesmo nem... ambiente. Eu falo, gente, que loucura, pra que isso? Um precisa do outro. E sempre vai ter um que vai se destacar mais, que conquista mais. Eu fico feliz. Se eu estivesse no meio deles, que eu fizesse um A, eu já estava feliz. Caramba, me chamaram. Eu estou ao lado desses... Né? Os caras são incríveis, monstros. É muito estrela, muito ego. É muita estrela, muito ego. Mas não precisa ser muito estrela. Tem pessoas que tem muito ego, né? Sim, não precisa nem ter chego. Porque brigava por um lugar, gente. E o lugar, assim, para dançar, tipo, era um passo à frente ou aqui. Mas, tipo, eu tô dizendo um exemplo. Não precisa disso, que bobagem. Todo mundo vai aparecer. E quem tiver que brilhar, vai brilhar se estiver lá atrás. Você vai brilhar, a pessoa vai te dar um destaque, vai te dar um zoom, vai te chamar e vai brilhar. Não adianta. Bom, queria aproveitar um momento aqui para a gente te servir um energético Uau, do nosso patrocinador. Que chique, gente. Vocês estão. Ó. Só que legal. E quem que é esse patrocinador? Já conheço, mas eu quero ouvir. Olha, que chique. Opa, inclusive eles vieram aqui, né? Ele esteve aqui, entrevistaram, que legal, Minotauro. Foi uma entrevista muito legal. A gente saiu daqui Caramba, que legal. A gente não tem ideia do que você tinha falado. Da dimensão. Eu não queria ficar saindo na rua e não poder andar no shopping. E apesar deles, né, assim, o pico do sucesso já ter passado... Já parou de lutar há mais de 10 anos, né? Já pararam de lutar. Eles vieram aqui, aí eu falei assim, pô, você quer jantar? Vamos jantar? E ele veio do Rio pra dar entrevista e tal. Aí ele falou, pô, vamos. Aí a gente desceu aqui, vamos a pé, a gente vai andando pela rua aqui. A gente foi tá meio cheio. Todo mundo veio pra tirar Caramba, foto, que legal, Mas ele não falou, tem quem não conhece. Ele foi simpático? Todo mundo, que legal. Não, só pra você ter ideia, a hora que ele chegou aqui no escritório, eu falei assim, né, hoje é um dia que não vem ninguém no escritório. Tá todo mundo aqui por sua causa. Ele falou, você tá brincando? E a gente já tava aqui no estúdio ali. Não, então vamos descer lá que eu vou tirar foto com a galera. Uau, que incrível, tá vendo? Sei lá, umas 40 pessoas aqui no dia, ele tirou um por um. Foto um por um. Tá vendo, gente? Uma pessoa que quer trilhar esse caminho de muito sucesso ou de reconhecimento e não reconhecer isso, não ser acessível com os fãs e tudo. Eu já presenciei muita coisa, né? De vários artistas, você fala como a pessoa sobrevive pela fama e como que não pode ser legal com os fãs, né? E aí a gente escuta essas histórias. Mas o Faro, a gente vê que ele é bem simpático, né? Com todo mundo. Muito, muito. Agora mesmo que eu vou comprar todos os drinks dele, só porque você falou que ele é muito simpático. E ele mandou pra você o zero. Uau, olha, zero açúcar, gosto, zero açúcar. Que chique. Vou experimentar e a gente vai colocar aqui um vídeo. Ó, o barulhinho, check. Não é cerveja, gente. É cerveja. Mas é o energético que vai dar aquele gás. Vai dar aquele gás pra gente continuar. E a gente que gosta de uma energia? Não. Uau, vamos brindar. Saúde. Energia pura e saúde, parabéns. Ó, que legal. Obrigado. Uau, e olha que eu já experimentei vários energéticos. Esse zero muito bom. Não é muito top. Bom. Vou querer receber uma caixa lá em casa para eu ir treinar 4h30 da manhã. Pronto, aí, ó, a gente vai mandar, não vai? Que legal, parabéns, sucesso, bom, muito você já vai levar uns aqui hoje. A gente vai deixar gosta assim, que hoje vai rolar um treinão ainda, ó. A energia já tá aqui. Exatamente, que legal. Você sabe que eu levo lá pro pessoal na academia, o pessoal ama. É, lógico, né? Energético, né? A cafeína, a gente que treina adora. A gente chega cedo lá, o pessoal...
né? Pô, sério, você trouxe isso aqui, vamos tirar foto. Lógico, né? Agora o pessoal vai te encher o saco, hein? Vai encher o saco. Aí é legal, né? Tipo, o design e tudo. Eu falei, pô, vocês acertaram. Minha filha viu no mercado, ela gosta de energético. Ela falou, não é lá, o energético tava lá. É 473 ml, é bastante. E você sabe que no Rio de Janeiro, eles estão em segundo lugar. Uau, caramba. Vão crescer bastante ainda. Tem suplementos agora. Oh, bom saber, sucesso. Né? Sucesso aí para os nossos patrocinadores. Boa. Bom, vamos lá. Falando em energia. Bora. Qual foi o maior não que você já recebeu? Aí pode ser no meio artístico, né, na sua carreira. Eu vou comentar algo que eu comentei pouco já. Tá. E o que isso te trouxe de fortalecimento? A gente fala bastante sobre mentalidade forte, né? Sim. O que isso te trouxe de aprendizado e como isso te ajudou? Olha, como bailarina, todas sonham ou sonhavam, né, na época, em ser bailarina do Faustão. E eu sempre tentei participar dos testes, já havia feito alguns testes quando eu era mais novinha e tal. Até mesmo quando eu estava na Record, eu participava de alguns testes. Olha aí, até que eles falaram, tá certo, oportunidades. Se funcionário, a gente não fazia não fazia a mesma coisa. Não, mas o Faro, todo mundo sempre apoiava, né? Quem não quer ser bailarina do Faustão, né? Ele falava. E na época, eles falaram que era até 25 anos. E eu já estava com 28, se eu não me engano. E olha o que aconteceu. No teste, era cada uma que entrava no estúdio, fazia a dança, ficava com a plaquinha lá com o número e ia embora e tal. Quando eu recebi que tinha sido pré-selecionada, haviam outras meninas. E olha que loucura, eu estava no balé do Leonardo também. Você acredita que as meninas do Leonardo tinham passado? Todas as meninas do Leonardo lá, já, amiga, não acredito, o que você está fazendo aqui, o que você está fazendo aqui e tal. Aí girou aquele... E as bailarinas já oficiais, mas... Como assim as bailarinas do Leonardo? Tá aqui, a Gabi é da Record, e vocês falaram que era até 25 anos, as meninas já são conhecidinhas, é sacanagem, aí gerou toda aquela energia pesada. Elas passaram e pronto, acabou, o diretor escolheu e tá tudo bem. E a Marisol enorme, a bundona enorme, tudo, e as bailarinas, a TV aumenta, as meninas eram bem magrinhas. Aí as meninas do Leonardo gigantes, imagina, as meninas ficavam, né? Aí eu falei, bom, gente, o negócio é... ensaiar, ficar quieta, e o ensaio acontecia de quarta a sábado, da 1 às 5, pauleira, puxado, muito puxado, e tinha que chegar muito arrumada no ensaio. Na Record não tinha nada disso, você ia com uma roupinha de ginástica simples, sem glamour e tal, e era na Bodytech, e tinha que chegar pleníssima, com o cabelo arrumado, uma maquiagem, e eu saía da faculdade. Eu fazia educação física, eu já estava com roupa de ginástica, mas era uniforme, eu não podia pisar de uniforme na... Será que eu podia estar falando isso? Mas ok. Eu não podia... Oh, meu Deus. Eu não podia pisar porque elas queriam que ele estivesse bonito, arrumado e tal. Aí teve uma vez que eu falei assim, gente, eu vou atrasar 5 minutos que eu preciso. Desce agora e vai se trocar. Eu não almoçava. Às vezes, eu me trocando, eu comia para conseguir chegar no horário, que a faculdade era até meio-dia, até chegar lá. Vixe Maria. E foi muito tenso, puxado, porque, gente, aí era cotovelada, pisão. Muita coreografia. Imagina, gente, eu com meu TDAH. Para aprender aquelas coreografias e trocava a filha. Quem tá atrás vai para frente, por exemplo. Aí chegava a minha vez de estar na frente, puxar, qual a chance? Aí não é para olhar para o espelho, vira de costas e puxa a coreografia. Tudo foi bem tenso, mas um desafio, beleza. Eu já estava anos na Record e tudo, eu falei, né, já tô dançando, vai dar certo. Até que falaram que foram reclamar que nós, que éramos do Leonardo e da Record, estávamos lá e que era injusto e tal, não sei do que. E eu larguei tudo, gente, quando eu entrei. Porque acontece o seguinte, não é porque você passou que você vai estrear. Tinham meninas lá que o Faustão gostou, a produção, tudo, que era Miss. A menina nunca dançou na vida, mas ele queria que aquela menina dançasse para fazer parte do corpo do balé. Então, a coreógrafa que lute fazia aquela menina pegar as coreografias. Então, tinham meninas lá 1 ano, 2 anos até pegar, nesse nível. Aí ela falava, gente, vocês foram aprovadas, só que ninguém falou a possibilidade de que a gente não iria estrear. Falou que, domingo pode te chamar, outro domingo, daqui 1 mês, 2 meses e tal. Falei, então tá. Aí eu larguei a Record, larguei o Leonardo, larguei tudo para ganhar R$1.000 por mês. R$1.000, gente, imagina, eu não podia fazer trabalho nenhum. E eu fazia trabalhos de repórter em outras emissoras, às vezes. Falei, gente, mas o que eu vou fazer com R$1.000? Falei, tá bom, né? Beleza, é meu sonho. Vou encerrar a carreira aqui como bailarina com 30 anos, tá tudo certo. Aí o que aconteceu? Foram 3 meses nessa loucura, com R$1.000, pagando o estacionamento e a gasolina. E não estreamos, dispensaram eu e todas as meninas do Leonardo.
E aquilo foi um alívio tão grande, mas tão grande, de verdade, gente. Foi um alívio imenso que eu falei, caramba, porque... A frustração de eles fazer a gente largar o trabalho, largar tudo, não poder fazer mais nada e ficar exclusivo ali de uma coisa incerta. Porque assim, gente, quantas meninas não vinham fora de São Paulo e alugavam apartamento? Nossa. Eu podia ter sido uma dessas. Né? Muitas faziam isso e muitas não estreava e pagava calção, pagava aluguel, tudo. É caro, né, gente, aqui na região. Sim, sim. Então, foi uma frustração por esse lado de, caramba, sacanagem, e também um alívio que eu falei, ai Deus me livre, que energia pesada, que eu não tinha tempo para comer, não tinha tempo para nada e tudo, fiz o que eu pude, né, tentei, fiquei lá 3 meses tudo, mas eu voltei para Record, ainda deixaram eu voltar, o Leonardo deixou, ele falou, não tinha nem que pisar aqui. Claro que eles apoiaram, né, o Leonardo falou, eu não tinha nem, nunca mais olhar para a cara de vocês. Mas aí deixaram a gente voltar. Eu amo a Record. Eu amo o Leonardo. Mas foi um excelente, foi frustrante e também um grande aprendizado. Para a gente dar valor, porque às vezes a gente olha, é isso que eu falei, a comparação e achar que a grama do outro ou que o outro é mais... Ia ser legal, mas será que eu ia ser feliz? Não é? Era muito puxado de forma energética, de tudo. E até aproveitando esse gancho, né, de energia, de você acreditar no projeto ou não. Hoje você faz publi, né, para algumas marcas. Você já negou alguma? E como eventualmente você escolhe aquela que você fala, pô, esse... Eu já neguei aquelas que oferecem milagres, principalmente eu sendo da área da saúde, como educadora física, ou Otávio nutricionista, divulgar fórmulas essa cápsula que você vai emagrecer. Gente, lógico que não, isso não existe. Eu jamais, Gabi, mas vai pagar tanto. Não, eu falei, gente, não vou fazer isso, não condiz com o que eu falo aqui, não faz sentido, isso é mentira. Eu jamais... Eu falei primeiro que eu mesma ia pegar o produto e falar, gente, você não vai pra academia, acorda cedo e faz dieta, não, pra ver. Eu falei, eu não vou conseguir. Então, já neguei coisas que eu não acredito. Pode ser que a pessoa toma aquilo e acredite, sei lá, por milagre emagreça. Mas a gente sabe que não. Então, essas coisas assim, milagrosas, eu não divulgo, não aceito. Já tiveram algumas que... Já, bastante, principalmente se tratando de esporte, de estética, dessas pílulas, eles procuram bastante. Eu já divulguei chás, que aí prometia muita coisa. Eu falei, não, gente, eu não vou falar isso, vocês querem fechar comigo, mas eu vou falar o seguinte, ele auxilia no processo, diminuindo a retenção, e diminuir retenção não é perder gordura, você vai ter uma diminuição de líquido, que aparentemente vai parecer que você está mais magro, mas você tem que fazer dieta, se alimentar bem, é um complemento, por isso que é um suplemento. Aí eu falei, você topa eu falar dessa forma? Ah, top, então tá. Quando você faz publi e posta, né, na sua rede, você que cria o roteiro ou normalmente é... Teve algumas empresas que criaram, que falaram que era para falar de forma natural e o roteiro era desse tamanho, não tinha nada natural, até o jeito de acordar, o jeito de falar, o jeito de mexer. Ai, Gabi, natural só para te dar um norte. Aí eu falei, amiga do céu, isso daqui não tá natural, não. Aí eu gravava e tentava, só segue o texto. Ai, não, mas o jeito que você mexeu no cabelo, eu falei, gente, não dá. Isso daqui eu falei, amiga, isso não vai vender, não é meu jeito, não tem nada a ver. As pessoas me conhecem, me seguem, vê. Eu falei, não tem como eu ser desse jeito. Ai, mas eu acho que a roupa tem que ter a ver. Eu falei, gente, chata. Mas tem empresas que você tem que seguir o brief certinho. Peguei 2 assim. Bem natural. Mas é mais chato, né? E muitas pessoas no grupo, muita gente se metendo e tudo, e falando, aí tem que mandar vídeo para aprovação e teria que postar no período da manhã. E até aprovar, e até gostar. Falei, gente, eu já saí de casa, eu saio muito cedo, eu não estou em casa, como é que eu vou refazer? Aí já aconteceu de voltar, sair da onde eu estava correndo e voltar para casa para fazer. Porque é contrato, eu tinha que seguir, não aprovou. Eu falei, não, desse jeito, isso é sufocante, gente. Mas, né, é um contrato bom, é meu trabalho, eu aceitei, né? Então, eu falei, vou voltar para casa. O produto não era ruim, né? Não era ruim o produto, um produto era legal. Só o roteiro que era horroroso. O roteiro, bem natural. Eu falei, vou voltar de forma bem natural para casa, viu, gente? Bem brava, vocês vão me ouvir até lá. O Gui que falou isso, né? Ele falou, pô, o pessoal começou a mandar roteiro, eu comecei a cortar. Eu falei, não adianta, né, a gente tentar vender de forma mecânica. E fugir da essência dele. Não, e o problema é que cobra muita venda. E eles acham que acabou isso, gente. Não tem. Pode ser que, né, uma pessoa muito grande, uma influência muito grande, vai gerar ali aquele número de vendas, mas a gente não. Aí eles falam da naturalidade. Uma semana você não vê, ninguém comprou
comprou nada. Claro, amiga, eu tô parecendo um robô e não é assim. Acabei de postar esse energético ao cupom de desconto, ninguém vai comprar. O negócio é novo no mercado, tá batendo contra a marca, não é assim. Sim, tem que fortalecer a marca. Tem que fortalecer a marca, mas não adianta, cada um trabalha de uma forma. Aliás, assim, né, você não é uma influencer, mas, pô, você tem, né, milhões de seguidores. Sim, mas e mesmo assim, não é porque tem muitos seguidores. Tem pessoas que têm 100 seguidores e vai vender mais do que eu. Ah, sim. Um exemplo, né? Eles sim, esperam muito, tem muita cobrança, sim. Mas eu ia perguntar o seguinte, quando foi que você cresceu em rede social? Se eu tivesse feito o que eu faço hoje com a minha rotina, na época que inaugurou, que estreou o Instagram, com certeza eu acho que eu tinha bombado muito, que eu posto muita rotina de treino, que eu como e tudo. Eu não tive essa sacada. Mas quando eu comecei a entender, e nem tinha stories na época, né? Eu comecei a fazer bastante parcerias com marcas para que eu pudesse estar em evidência. Ah, esse suplemento. Ah, Gabi, a gente pode mandar esse suplemento e tal. E eu falei, caramba, tô ganhando bastante suplemento, não tô pagando. Nem pagava, mas eu já ficava muito feliz. Era muito recebido em casa. Era o dia inteiro e minha mãe ficava doida. Ufa. Bom, você mencionou que você, né, foi pro Balé do Faustão, na tentativa. Dançou lá no Faro, no Leonardo. Onde você aprendeu a dançar? Como foi isso? Meu Deus, se eu contar, todo mundo vai rir de novo. Gente, eu nunca fiz aula de dança porque meus pais não tinham conhecimento. Como eu disse, meu pai só levava meu irmão para o futebol. Teve uma aulinha de jazz que a gente fazia na rua de casa, mas era uma coisa muito básica, muito simples. Mas eu sabia que eu tinha um dom de ser dançarina, porque eu ficava imitando as bailarinas da época, na década de 90, as bailarinas do Gugu, do Tchan, de tudo. Eu falava, gente, eu sei dançar e eu vou ser dançarina. Eu acreditei que sabia, né? E quando eu entrei na... Acreditou, não. Quando eu entrei na Record, num teste, a professora falou, a coreógrafa, a professora é ótima, a coreógrafa falou, onde que você tem a formação de balé? Eu falei, então, Em casa. eu nunca fiz aula de balé, então eu danço axé na academia, imagina, gente, todo mundo querendo dar risada. Ah, então, mas você dança? Porque tem gente que é louca, né, que fala que dança, o pai não sabe fazer. Aí eu falei, eu danço, eu já peguei as coreografias assistindo TV, tipo, eu era muito ingênua, gente, bobona, tipo, imagina, né, todo mundo querendo rir da minha cara. Ela falou, então fica aqui na fileira de trás e eu vou dançar com as meninas e vai... Aí ela falou, olha, você dança, você sabe dançar, porque as coreografias da TV não são difíceis nem nada. E na época era o quê? Sertanejo, axé, tudo. Eu fazia lá de o quê? De axé. Porque bailarina clássica, elas são bem técnicas. Às vezes não tinha um molejo, tá, gente? Eu tinha o molejo do tchan. Então, TV era isso, né? Exigia isso e com o tempo, a prática, tudo. Aí eu fui aprendendo. Entendi. E o que a dança te ensinou sobre disciplina? Me ensinou tudo, além da disciplina, determinação, foco, concentração, movimento, a importância do movimento para a nossa vida. No entanto, que eu escolhi fazer educação física, pós-graduação em Pilates, amo dança, porque quem dança é mais feliz, né, gente? Eu não tenho um dom de cantar, então vamos dançar. Uma pessoa que dança, ela respira a música, o movimento, o corpo, ela entende. Porque, e mesmo assim, bailarina sempre sofreu preconceito. O que você é? Qual a sua profissão? Bailarina. Gente, por que bailarina lá fora é valorizada e aqui não? Porque dançar é uma arte, aprender coreografia, você saber dançar é dom, é um movimento, é igual você ir para uma faculdade, você querer aprender qualquer coisa, consertar um carro, enfim, qualquer profissão. Tem muita disciplina, muita técnica, muita dedicação. Então, eu exijo que respeitem os bailarinos daqui do Brasil, porque a gente merece mesmo, porque é uma profissão e é uma profissão linda. No Brasil tem uns preconceitos bestas. Muito, eu acho que agora melhorou bastante, cresceu em rede social. TikToker, aquela TikTok só sabe fazer essas dancinhas. Ela só faz aquelas dancinhas porque tá em alta, porque você que está assistindo não gosta. Mas a menina é bailarina clássica, ela dança contemporânea, ela dança jazz. Ela fala 3 línguas, mas ela dança isso porque você gosta. Porque faz sucesso. Então, porque faz sucesso, que nem os músicos, né? Quantos músicos eu já não conhecia? Então, Gabi, é que eu gosto de rock, mas eu canto sertanejo. Por quê? Porque vende mais. Então, é o que vende, é o que dá certo, tudo. Mas eu, independente de dancinha de TikTok, a arte para mim, o movimento é tudo. Eu já fiz também dancinhas de TikTok e tá tudo bem, principalmente na pandemia. Várias bailarinas tinham preconceito. Eu não vou fazer essas dancinhas, as meninas da TV. Falei, gente, a gente fazia dança besta na Record, no Dança Gatinho, a gente brincou muito. Qual o preconceito? É preconceito, é igual taxista com Uber. A gente vai ter que se reinventar, e é isso. E a gente está ganhando o que ganhava lá um dia em casa fazendo uma dança de 15 segundos, que a gente ganhava em 12 horas. Então, se reinventa quem quer. Eu me reinventei. Fiz bastante dancinha no TikTok. Vai se tratar, garota. E me mandaram essa música primeiro. Eu falei, por quê?
Você abraçou e foi. Pô, vai se tratar a garota, tá bom, tô indo. E a pressão estética, você mencionou que quando você estava lá, né, no balé do Platão, naquele processo, tinha exigência que chegasse toda arrumada, toda... Mas e no meio como um todo, tem muita Antigamente pressão? era muito mais, né? Hoje em dia não tanto, mas eu sempre me cuidei, gente. Eu sempre gostei de praticar esporte. Comecei musculação com 16, com 7 anos eu já fazia cerca escola e tudo, então eu já treinava as meninas, só fala de treino, só fala de academia. E na minha cabeça era tão normal aquilo, né? Aí eu falava, não, gente, eu gosto de treinar, de me cuidar e tal. Mas teve um quadro que eu gravei, e na hora que eu sentei no carro, apareceu uma celulite na perna e nós estávamos assistindo na produção, a edição. Aí a diretora falou, Gabi, vem aqui, olha essa celulite. Aí eu, a minha celulite? Aí eu falei, ai caramba, apareceu. Tipo, fiquei assim, olha aqui, Faro, a Gabi tá com celulite. Será que eu podia falar isso? Já falei, gente, é coisas que acontecem. Aí eu falei, ele falou, a Gabi é mulher, gente, ela tem celulite, como toda mulher tem, né? Não sei do que, mas eu falei, caramba, essa cicatriz que eu tenho, que desde bebezinho uma garrafa estourou, minha mãe falou, eu nunca me importei, porque eu acho que eu cresci com ela, e uma pinta que eu tenho branca aqui, vamos passar maquiagem. Gente, mas é minha pinta de nascença, pra que vai passar maquiagem? Pra que não precisa esconder? Então tinha cobrança assim de engordar. Na época do Márcio Garcia, antes de entrar de férias, ele ficava, a gente passava e ele falava, tá um pouquinho acima do peso, tá um pouquinho acima do peso. Aí ele me parou e falou, você tá um pouquinho acima do peso. Eu falei, eu tô acima do peso? Não, eu treino todo dia. Brincando. Eu falei, eu tô acima do peso. Ele, no vídeo parece que você tá maiorzinha. Aí eu falei, olha, eu estou com um probleminha hormonal, eu estou com ovário policístico, então pode ser, eu não tinha muito conhecimento. Ele falou, pode ser isso, mas volte mais magra. Então tinha assim. E tá, gente, tinha os padrões e a gente tinha que seguir. Ué, não é isso que eu queria? Trabalhar com movimento, eu tinha que ser magra? Então vamos ficar magra. Eu acho inadmissível uma pessoa que quisesse trabalhar com isso e não aceitasse isso. Eu acho que tem jeito de falar, né? Lógico. Eu tô acima do peso, vou comer mesmo, então não vai trabalhar aqui, filha. Simples. E hoje, você acha que mudou? Mudou devido a esses debates, assim, de aceitação de mulher, de aceitar a mulher realmente como ela é do dia a dia, que a gente vê bastante. As mulheres não são loiras, Barbies, lindas e maravilhosas na rua, como sempre pintaram, né? Como sempre o padrão de beleza é aquilo, não é? Eu acho que o padrão de beleza... existe mulher de todas as cores, de todos os tipos de biotipo, e eu gosto disso, dessa aceitação, porque realmente a gente sai na rua, vai pra praia, não tem só Barbie linda, maravilhosa do olho azul. Eu só acho que nessa conversa toda, nesse negócio todo, eles estão exagerando muito. Tem que ter tudo para todo mundo. Agora a japonesa que é a japonesa. Não é porque... Aí a negra, não é porque tem que ter cota. É porque tem que ser, porque não tinha que existir. Não tem que existir cota, entendeu? Não tem que existir padrão. Você tem que... ela apresenta bem, então por isso que a gente vai chamar. Não porque sempre, antigamente era loira, alta, magra... Passou, independente se tinha talento ou não. Mas não tinha lá, tipo assim, no Tchan, por exemplo. Pois é, e as paquitas? Imagina, só que não abordava esse tema, né? Então eu não posso falar isso porque eu não consigo falar de uma forma mais... Entendeu? Mas assim, vamos lá, vai, vamos quebrar aqui. Independente, acho que do meio artístico, eu vejo a tendência das mulheres, né? Dos homens também, de querer ter uma questão estética muito parecida, muita boca, muito harmonização, para que todos fiquem muito parecidos. E aí você perde as referências individuais. As pessoas têm distorção de imagem, já ouvi colegas falando, tá difícil acompanhar o padrão, mas que padrão? Né? Qual o padrão? A cara quadrada, o dente. Eu falei, e quando mudar isso? A cara redonda, a cara... Aí você vai mudar tudo de novo, tem que ter personalidade. Eu sempre fui muito vaidosa, mas assim, no meu ritmo, no meu jeito, o que eu gosto, o que eu faço. A gente recebe propostas o tempo inteiro, parceria, você não quer trocar o dente, não quer fazer harmonização, não sei, eu acho que você tem que... Eu falei, não acho não, eu acho que eu só preciso de um botoxinho e olhe lá. Porque eu não quero ficar com a cara de todo mundo, eu não quero ficar... Eu acho que a gente tem que ter... Sim, mas assim, é tanta cobrança que se a pessoa não tiver personalidade, se a pessoa tiver alguma distorção de imagem, ela vai fazer. Então, acho que isso daí tá ficando uma loucura, um absurdo. Meninas novas, de 20, 18 anos, cheias de boca, harmonização. Imagina com 30, com 40. Eu falo, era tão linda. Por que tá fazendo isso? Que a mídia impõe. Sim. Então, acho que agora tá pior, né? Porque tem rede social, tem tudo isso, é complicado. As pessoas vêm, tentam seguir
padrão estético imposto pela... Tá todo mundo ficando igual, né? Nossa, mas o seu dente, eu acho que dá para melhorar o seu dente. Até ontem não falava, agora só por causa do dente de porcelana eu tenho que trocar meu dente. Ai, mas a sua cara dá para ficar mais quadrada. Eu falei, imagina eu com essa voz de trovão, de travesti, com uma cara quadrada. Não, gente, calma. Então, assim, você tem que ter personalidade, você tem que saber, né? Enfim, cada um. Eu não vou fazer harmonização. 1,90 m, né? Ah, não. Me deixa ser. Colocar aquelas plataformas, né? É. Colocar a cara quadrada. Imagina. Não, gente, tá, as pessoas estão enlouquecendo. Vamos lá, né? Às vezes são... São fases, são né? fases. São períodos. Vai piorar ou... ou vai não sei o que vai acontecer. melhorar. Não sei. Vou voltar a dizer, a Elo Capelas virou uma querida aí, que entrevistou a escritora e tal, ela fala sobre amor, felicidade, ser feliz. E ela falou que a gente está num período de transição da humanidade. Sim, entendeu? muito grande. É, muito grande. A quantidade de informações que a gente, mas ao mesmo tempo, a gente está num período que, assim, tudo muda muito rápido. E a gente aprendeu lá atrás de um jeito, hoje a gente tem que aplicar de outro, a gente está numa confusão aí. E com rede social, com tecnologia social, o tempo inteiro. Eles já foi feito para induzir a gente a viciar mesmo, né? Muita informação. Acabei de ver um vídeo de saúde, o outro falando sobre cerveja, o outro falando sobre bullying, o outro... É muita informação. É muita, e são coisas rápidas que a gente... O que eu estou aprendendo com isso? Imagina para as crianças, né? Para as crianças é uma loucura. Meus sobrinhos já fazem terapia. A gente nem sabia o que era terapia. Terapia leva uma coça, lavar o banheiro. Então, acho que parece que quanto mais aborda, quanto mais fala de bullying, mais bullying tem. Quanto mais fala de... Nossa, tá uma loucura. Eu não acho que quanto mais fala de bullying, mais tem, porque na minha época era pior. Era bullying de verdade. Era bullying, a gente não ligava, mas acontece que fala, a professora fala, não falava na escola, pelo menos na escola que eu estudei. Nem tinha professor, né? Mas era as crianças fazem bullying com os fazia professores. Bullying, Mas assim, eu acho que as crianças estão fazendo tipo crianças de vidro. Né? Os pais estão criando muito assim, muita proteção e no mesmo tempo não. Mas é isso que a Heloísa fala, porque assim, a gente está num período de transição. Então a gente aprendeu lá atrás que era na chinelada. E agora hoje não pode. E hoje não pode. Então assim, hoje você pega o seu filho, você sabe que é errado você dar chinelada, mas você aprendeu a tomar chinelada. Você aprendeu chinelada. Entendeu? É difícil. Percebe? São padrões. Mas foi assim que eu aprendi. Mas foi que eu aprendi. aprendi. E com essas crianças, pode ser que assim elas não aprendam. Mas assim, as mães hoje em dia trabalham, são mais independentes. A minha mãe, ela ficava com a gente o tempo inteiro, foi do lar e criou da gente, foi diferente. Hoje em dia, é que eu optei não ter filho, né? Pode ser que amanhã eu mude de ideia. Mas assim, eu que amo trabalhar, eu que sou super independente e tudo, iria mudar tudo. Claro que eu seria uma ótima mãe, mas assim, eu não poderia e não deixaria de trabalhar, não seria tão presente. Apesar que minha mãe, né? Minha mãe hoje está com 7, sei lá, ela já trabalhava. Sempre trabalhou fora. Mas assim, não tinha tanto perigo, não tinha rede social, não tinha, deixava ali, o irmão mais velho cuidava do mais novo e tudo, e já fazia comida. A gente vivia na rua, não era perigoso. Agora imagina, ser mãe hoje em dia não é fácil não, gente. Foi no interior, não tinha muro a casa. Então, imagina. Agora, hoje em dia, Aí a mãe às vezes dá o celular para conseguir fazer o jantar, para conseguir arrumar a casa. É complicado. E um período só tem em casa e aí você fazer tudo. E a criança chora desesperadamente querendo o celular, é o sossego que a mãe tem. Toma, cala a boca. Dá um pouco de paz. Dá um pouco de paz, é isso que está acontecendo. Bom, vamos falar aqui de curiosidades, vida pessoal. Qual foi o maior perrengue diga-me sobre... o maior perrengue que você já passou? Qual dia que eu não passei? Tem que escolher um, assim, qual que é aquele... O maior de todos. O maior de todos. Profissionalmente, como pessoa, né? Ai, gente, caramba, que eu vou lembrar. Eu vou contar um, quando eu estava lutando, correndo atrás, andava de ônibus. Lembra o bilhete, o eletrônico? Aceitava só 2 horas. Eu morava num Grajaú e tinha que ir pro teatro e pro ensaio, que era no Wolf Maia. E eu pegava esse ônibus para descer na 9 de julho. E o que acontecia? Muito trânsito, o ônibus demorava, tudo que acontecia. Eu tentava pegar outro ônibus, o cartão não passava mais. Imagina a minha cara para pedir, para falar que tinha passado sem dinheiro nenhum no bolso, porque meu pai só dava dinheiro de condução para correr atrás de trabalho e tal. Adolescente. E é que eu lembro desses perrengues, assim, que foi muita vergonha. Assim, imagina você falar para o motorista, eu não tenho mais como passar, passa por baixo ou desce. Então, acho que aquilo marcou muito, porque eu falei, isso é muito humilhante. Muito humilhante, assim, no sentido, caramba, não é essa a vida que eu quero, não vou ficar andando de ônibus, não preciso disso. Meu pai também, coitado, não precisa ficar mais me dando dinheiro, eu preciso virar a chavinha e continuar sendo quem eu sou e correr atrás. Isso me marcou muito, só que, assim, com isso eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a querer
a querer crescer profissionalmente, crescer como pessoa, a conquistar meu carro, a tirar minha carta, tudo. Então, esse para mim é marcante, não acho que tem nada a ver às vezes o que as pessoas querem ouvir, mas me marcou muito, porque foi humilhante. Se passar adolescente, você tinha 16, sei lá quantos anos, uma mulherão já, passar por baixo, ou você ser humilhado e descer. Aí eu falei, pai, aconteceu isso, peguei transmissão, não acredito. Ele se sentiu mal, mas ele não tinha condição de ficar dando dinheiro toda hora, o tempo inteiro, para mim e para os meus irmãos, né? Então, isso me marcou bastante, mas também não me vitimizo nem nada, assim, eu passei vários perrengues de ter só o dinheiro da condução, não ter dinheiro para comer, para ficar em seleção o dia inteiro, a barriga fazendo barulho do lado das pessoas, e tipo, mas por que eu não fiz uma marmita, por que não sei do que, sabe? Mas assim, de dinheiro mesmo, de ter o dia inteiro para ficar curtindo na rua, para comer e tudo, eu não tinha mesmo. Mas eu acho que tudo isso me fortaleceu demais. Com certeza. Imagina, hoje eu tenho parcerias de restaurantes grandes, de hotéis, de tudo, e eu dou muito valor, sou muito grata e falo, caramba, da onde eu vim, o que eu tenho. Então eu dou, parece bobo, coisas bobas, sabe? E olha que eu sentada falando e tal, que legal. E Gabi, sabe o que eu acho que é legal? Porque assim, muitas pessoas podem hoje estar assistindo a gente aí e achar, pô, não vou chegar lá, e vai continuar sempre assim. E você já percebeu também que eu sou bem brincalhão. Mas assim, quando eu tinha meus 16 anos, eu trabalhava de office boy. Na minha época, office boy, hoje não existe mais essa profissão. Né? Não. Mas era assim, perrengue na rua, É total. isso mesmo. Então assim, pegava ônibus, ia para um banco, ia para um cartório. E eu muitas vezes passava por baixo da catraca. É isso mesmo. Pra pegar o ticket e comprar ali o hot dog. É isso mesmo, dava para trocar, quem nunca queria? Muitas vezes eu ia a pé, pra não pegar o ônibus, pra É poder isso trocar mesmo. e pegar ali alguma coisa. Era né? uma cartela de passe, né? O passe. Foi o quê? Eu vou vender metade de comer um hambúrguer. Sabe que, assim, pouco tempo atrás, né? O pessoal fala assim, Samuel teve infância de ouro, teve isso. As pessoas teve pensam mesmo. Imagina, na minha casa era assim, eu pegava o tênis da minha irmã, que era mais velha, que ia Isso sobrando, mesmo. a bicicleta, que era dela. Não E sei. a gente nem passava pela cabeça Mas que estava faltando alguma coisa. Tudo era tudo tão natural, tão leve, tão Eu levo na gostoso, né? brincadeira, porque o Samuel nunca pegou um metrô, nunca pegou um ônibus. Eu falei assim, eu já peguei ônibus em Nova York, eu peguei metrô em Paris. Isso mesmo. Uma vez o Faro chamou nossa atenção e falou, o que vocês estão brigando, que não sei do que? Aqui o apresentador sou eu ando de metrô, eu estava andando em Londres. Gente, eu achei que ele estava brincando, eu comecei a rir, todo mundo bravo olhando para mim. Aí ele falou assim, o que você tá rindo? Aí eu falei, não, né, Faro, vai pegar o busão lá no Grajaú que eu pegava. Aí ele falou, tô falando sério. Eu falei, não, Londres não. Não. Eu falei, Faro, você nunca andou de ônibus? Não. Eu falo brincando, né? Você viaja, não sei o que e tal, mas não sabem dessa história, né? Não sabem lá do passado, eu carregava caminhão. Não, mas tudo isso é legal contar, porque incentiva, né? Assim, eu não sou o perfil, assim, as pessoas hoje em dia contam muita história triste e chora, tudo. A gente tem que contar a nossa história quando ela for real. E de verdade, você usar aquilo como um incentivo mesmo. E os jovens hoje, gente, assim, eles sabem tudo de rede social, sabem mexer, sabem tudo. Mas assim, cadê o sonho? Cadê a vontade de fazer alguma coisa, de querer crescer na vida? O que você quer ser? Eu pergunto para os meus primos ou coleguinhas, ou nem responde, ou nem fala com você, nem, sabe, cadê essa, né? Então eu falo assim, ainda bem que nós pegamos uma fase boa, a gente tem que ter, eu tenho muito orgulho da minha história, assim, demais, esse perrengue não foi nada, foi o mais tranquilo, assim, já passei por muitos perrengues e chegava pleníssima, não falava nada pra ninguém, no teatro, quando eu quis estudar no Wolf Maia, tá, gente, porque a coreógrafa era a sobrinha do Wolf Maia, o que eu ganhava na Record era o valor do Wolf, e eu ia com o dinheiro da condução e tal, só que pedia para comprar muitos livros e figurinos. Cadê meu livro? Cadê meu figurino? Eu não tinha. Só que eu também ia lá, cara de pau, fazia amizade, sentava, pegava emprestado, até que uma professora falou, Gabi, eu acho que você tem que mudar de turma. Por quê? Eu nunca deixava ninguém, gente. Esse daí é meu lado bravo. Por que ela tá falando assim comigo? Aí eu falei, por quê, Jussara? Do nome, só não lembro o sobrenome. Aí ela falou assim, porque aqui tem um pessoal, mas classudo, eu tô percebendo que você não tem condição, tá? Ou você tranca, falou desse jeito. Nossa, ou vai mudar para sábado e domingo, que é um pessoal mais... Eu falei, um pessoal mais simples? Eu falei, mas a mensalidade vai diminuir? Eu vou pagar menos? Não, então o que muda? Eu falei, eu não vou mudar, eu não vou sair, eu não estou deixando de participar, não estou deixando de ler, não estou deixando de não sei o quê, mas tinha assim essas... Né? Eu falei, e eu tenho muito orgulho, eu falei, eu não vou parar, e um dia ela vai me ver na TV e vai falar, ela lá, espero que ela esteja velha. Então, tudo é um processo. Só que ela falar assim comigo não me afetou, muito pelo contrário.
vai ter gente que vai. Exatamente, tem pessoas que vão desistir, tem pessoas que vão ficar arrasadas. Por exemplo, eu dou bronca na minha mãe para ir para academia e tudo, ela fica arrasada pelo jeito que eu falo. Se você falar, Gabi, você é fracassada, filha, levanta essa mesa aqui, eu vou te mostrar que eu não sou fracassada. Um exemplo. Agora tem pessoas que vão chorar, vão ficar depressivas, então... Não, com certeza muita gente desistiu. Exatamente. E eu sempre fui muito forte nesse lado, assim, tal, e acho que nem passava nada na cabeça, mas são processos, e cada um, né? Bom, você na TV, né, principalmente, porque assim, lógico, a gente, enquanto empresa, todos nós temos dias bons e dias ruins. Já teve alguma situação que você lembra que você estava bem triste por algum motivo, tá plena ali? Um ótimo motivo, entendeu? Muita TPM, que eu nem sabia que era TPM. Já aconteceu de estar, tipo, com vontade de chorar, com muita dor, com muita cólica, com vontade de ir embora, e tendo que estar sorrindo no salto, dançar e aquela cor que mulher, né? Mulher que tem TPM forte, cólica, sabe o que eu tô falando, mas não tinha o que fazer, eu tinha que estar ali, não tinha remédio que passasse e nem podia ir embora, né? Porque você que vai embora, tchau, não volta mais. Então, esses momentos nossos de mulher, que inclusive deveria ter folga, brincadeira, não queria folga não. Mas já passei sim num balé, ou coisas de mulher, de acontecer de estar figurino curto e você tá nesses dias e ficar com medo. Então acontecia bastante. Tá com a cara de... Botar o sorriso na cara. Exatamente, bota um cropped e reage. Já precisou improvisar? É o que eu mais faço, né, querida? Porque olha... Mas não com chance de regravar. Tô falando ao vivo ali. Na hora do... Assim, é que a gente não gravava muito ao vivo, só no Celso Portiolli que é ao vivo. Todos os programas eram gravados, mas vamos supor, no programa da Eliana, quando eu comecei a apresentar merchandise, por mais que fosse gravado, eu era uma merchandete nova ali, com uma plateia enorme, a Eliana olhando para sua cara, todo mundo, você vai errar? É a sua chance, você tem 1 minuto para apresentar o merchan, aí vai fazer o programa parar por causa de você? Fiz. Aconteceu. Aí eu peguei... Na verdade, não é nem que eu esqueci o texto, que eu ensaiei tanto aquele texto, mas eu dei uma engasgada quando tá nervosa e parece que a voz não sai. Sabe quando você vai apresentar e... Aí eu falei assim, ai, desculpa, posso voltar? Ela falou, fica tranquila, amor. Ela foi muito legal. Vai daí mesmo. Aí eu falei, tá, mas eu não lembro onde eu parei. Tem que voltar tudo. Aí todo mundo deu risada. Aí eu falei, gente, ainda bem que todo mundo riu, né? Mas e agora? E agora? Tudo aí. E a boca seca, muito seca de nervoso. Aí foi. Aí ela, de novo, aí depois aconteceu que eu mudei o preço da faculdade. Eu acho que era R$ 79,90, eu falei R$ 59,90. Aí, se eu tivesse que pagar a diferença de todo mundo que se inscreveu naquele Meu Deus, esquece. Aí a Márcia falou assim, Gabi do céu, como é que você fala o preço errado? Falei, eu nem percebi, gente, que eu falei. Ela falou, mas de onde você tirou esse valor? Você viu alguma coisa? Eu falei... No caminho eu vi alguma promoção de alguma coisa. Alguma coisa. Enquanto será que eu passei, estava escrito alguma coisa assim, o Márcia do céu, será que não dá para trocar? Para ele escolher? Ela falou, não tem como, todo mundo já foi embora e tudo, agora deixa. Agora esperar o dono assistir e ver. Eu falei, meu Deus, era meu sonho estar aqui, apresentou, e agora já era, né? Aí ela falou, não, calma, respira. Só acho que a assessora Márcia, maravilhosa, falou, calma, eu vou conversar com ele. Aí tô lá há 3 anos. Continua, não te tiraram. Não me tiraram. Mas tem que prestar atenção, né, gente? Imagina, é o Corona, não, Gabi, é Heineken. Imagina, é muito sério. Conselho hoje para quem quer seguir no meio artístico? Não só no meio artístico, em todas as profissões, é ter propósito, saber realmente o que quer, trabalhar duro para isso. Para a gente realizar os sonhos, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Tem que priorizar, e eu faço isso. O que eu preciso fazer, o que eu preciso abrir mão para conquistar tal coisa? Eu estou fazendo isso no momento, por exemplo, eu quero ser uma excelente palestrante, uma excelente jornalista. O que eu preciso? Eu preciso estudar muito. Preciso ler muito, dormir cedo, acordar cedo, ter uma rotina, disciplina, escolher os ambientes certos, as pessoas certas. Eu quero andar com jornalistas, apresentadores, quero aprender com eles, quero estudar português. Então, a gente tem que fazer escolhas e as escolhas certas para que a gente progrida, cresça. Não adianta eu querer uma coisa e fazer tudo errado. E achar, quem faz a oportunidade somos nós. Quem te inspira nesse sentido? Quem me inspira, eu tenho... Você fala assim, a Patrícia Poeta, eu acho maravilhosa. Ela é incrível. Várias mulheres, assim, do meio que são inspiração, mas eu tento buscar inspiração dentro de mim. Tipo, o que eu tenho que fazer sem comparação, porque cada um no seu tempo, cada um na sua... O que eu preciso fazer? Melhorar minha dicção? Então, eu vou fazer exercícios vocais, vou voltar para fone. Eu preciso melhorar minha fala, aí eu fico buscando o tempo inteiro algo que eu preciso melhorar no momento para que eu tenha sucesso aonde eu quero. Então, a dica é, resumindo, se você tiver um propósito, se você quiser algo, então faça algo. Faça algo por você.
Saia da zona de conforto. Não adianta ter tantos conhecimentos, ler tantos livros, estudar bastante, se você tiver medo de arriscar. É muito conteúdo guardado, é muito curso, é tanto curso, tanto curso, o que eu vou fazer com isso? Sim, então, você precisa ter um network legal, você precisa ter uma comunicação muito boa, um poder de persuasão para que você use de forma positiva e, principalmente, ser quem você é, seja autêntico. Eu não vou mudar meu jeito. Eu acho que tudo que eu conquistei é pelo meu jeito, carisma. Seja autêntico, seja você, estude, se prepare, porque vai dar tudo certo. E, aliás, até puxando já esse gancho, a gente estava falando da questão de comunicação e você vem dando dicas, né, de comunicação. Quais são as, falando inclusive sobre comunicação verbal e a comunicação não verbal, corporal, exato. Quais são as dicas de ouro que você daria hoje, querendo melhorar a comunicação? Gente, gente, né, que a gente está precisando melhorar a nossa comunicação. Não basta a gente se preocupar só com a fala. Porque, por mais que você ache que você é comunicativo, que você fala bem, que você não tem vergonha, mas será que a sua fala está sendo clara? Está sendo objetiva? E o menos é mais. Eu posso falar menos com objetividade e passar a mensagem que eu tenho que passar. Agora, numa apresentação e numa palestra, eu posso estar com essa postura? Depende. Aqui no podcast, um bate-papo descontraído e tal. Mas uma imagem, ela importa. Inclusive, pessoas em 3 segundos fazem um raio-x na gente e já te julgam em 3 segundos pela a sua imagem. Então, a imagem importa, as vestimentas, o comportamento, a sua postura, importa. Uma pessoa que tem uma postura, ela passa confiança e também o nosso cérebro dispara hormônios. Existem várias coisas que a gente, ao adotar uma postura, a gente traz, mesmo sem ter confiança, a gente começa a trazer confiança para dentro de nós, para incorporar. E tem até exercícios de frente para o espelho, você falando para você, eu sou capaz. Aí um PNL, né? Eu tenho medo de falar em público? Não. Eu falo bem, eu sou corajosa. Então, tem um trabalho além do que, né? Ai, Gabi, é só a comunicação. Não, você precisa destravar o seu medo. Você acredita que essa questão de você ficar fazendo essa repetição, né? De que você é boa, é a melhor, não sei o que, funciona? Funciona. Vou te perguntar isso porque, assim, teve um convidado nosso, Marcelo Cotrim, que ele falou assim, né, tem que tomar cuidado, porque assim, se você ficar repetindo, você de verdade não acredita. Senão você não precisava ficar repetindo tanto. Então assim, realmente tentar mudar a sua mentalidade. É mudar a mentalidade, são fases. Naquele momento eu preciso acreditar que eu sou capaz. A partir do momento que eu estiver exercendo a função, então eu já sou capaz de desempenhar esse papel, porque eu já estou aqui, exatamente. Mas eu sempre faço um trabalho antes de alguma apresentação e tal, algo mais sério. Eu faço técnicas de respiração, que é uma das técnicas de oratória, para que a gente consiga relaxar, porque não dá nervoso antes de começar, meu Deus, como que é o entrevistado, como é que vai ser, como é que é... A gente tem medo do julgamento. Então, dentro da comunicação eficaz, tudo comunica. A fala, a postura, a imagem, o seu carisma, o seu storytelling, tudo. Então, é uma construção, principalmente um PNL, para entender por que eu me bloqueio na hora de falar em público. Qual foi o momento que me travou na escola, na infância, cala a boca, e não sei do que, ou uma hora que eu fui apresentar um seminário na escola e todo mundo deu risada de mim, e talvez, então tá, foi isso que me bloqueou. Às vezes alguém, né, te ama, você é um pai, uma mãe, chega lá na infância e fala, você não é bom nisso. Você não é bom, muitas pessoas. Por alguma coisa que você fez, né? Ou o pai quer que você seja médico, você quer ser artista, você é um lixo. Isso daqui não é... Então, existem várias coisas do passado que nós passamos. Ok, é só procurar um profissional, tentar desbloquear isso para você acreditar, sim, que você é capaz. E essas palavras que a gente reprograma e fala pra gente, sim, traz firmeza, traz... para mim, funciona muito, né? Eu sou capaz, eu posso, eu quero, eu consigo, eu me comunico bem, as pessoas entendem com clareza o que eu estou falando e tudo. Então, sim, a gente está trazendo, porque tudo que a gente manda para o cérebro, gente, tudo que a gente manda para o universo, eu acredito muito. Então, se eu acreditar, eu vou passar essa confiança para todo mundo, por que não? Agora, não adianta ficar falando, escrever a lei da atração e esperar cair do céu. Isso não vai, isso não existe, isso não vai funcionar. Só repetir por repetir. E a prática, gente, a prática que nos leva à perfeição, que a perfeição não existe, e fazendo, repetindo, quando vai ver, ó, vocês estão apresentando desde outubro, vocês vão assistir o primeiro hoje, caramba. Olha o que eu fazia, olha o que eu falava, olha não sei do que, olha como eu melhorei. Assim, gente, as coisas vão construindo, vão fazendo. É só a gente querer, eu quero isso, então tá. Para eu ficar bom, o que eu tenho que fazer? Eu lembro que os primeiros, agora que você falou isso, eu lembrei até dos né, você... Eu falei 100 em uma entrevista. Né? 100? 100 né?
E Mas a você pessoa contou A depois. gente está indo para os finalmente aqui, mas você sabe por que eu fiz essa pergunta por último? Senão você ia ficar a nosso bate-papo inteiro julgando a gente, o comportamento. Imagina, eu tô aprendendo. Será que eu não tô na postura que ela falou que é certa? Não, e eu brinco quando eu falo de postura, aí assim, todo mundo aqui, ó. Na hora de... E eu aqui, ó. Não, gente, mas assim, é uma construção. Pra que eu vou ficar o tempo inteiro aqui, bem jornalística, falando bem bonito, com a postura ereta e fazendo assim, já pra mostrar o que pra quem, entendeu, Miglis? Eu tô no podcast, eu quero falar, eu quero ser mais leve. Então tem momentos e momentos. Sim, lógico. A gente não pode perder a naturalidade e a autenticidade, lembre-se disso. E cada um tem um jeito. E tem pessoas que falam muito bonito, que falam português maravilhoso, que eu admiro muito, mas é travado, ou cada um no seu quadrado. Lógico. E você sabe que assim, a gente mesmo, né? A gente tem clientes, por exemplo, escritórios de advocacia, que vai todo mundo, né, na estica, tudo bem formal, não sei o quê, e chão de fábrica. A gente tem que saber lidar ali com os dois públicos. Adaptar a comunicação, o jeito, vestimenta, tudo. Tinha um cliente nosso, que inclusive é um cara que vai vir aqui, chamava Por Que Não a empresa, ela foi depois fazendo Luiza. E aí, no começo, a gente tá com 12 anos de empresa. No começo, aí o Vini falou, tudo tenso aqui o dia inteiro com vocês. Meu Deus do céu, quem é? Mas deixa mesmo. Era tipo esquema produtora, você ia de bermuda. Então, imagina. Então, será que isso funciona em tal contexto? Tem lugares que eu vou precisar ir de blazer, uma coisa mais formal e tal, e tá tudo bem. Agora, tem lugar que eu tenho que ir mais despojada, porque qual a imagem que eu quero passar? Eu vou palestrar em uma faculdade e tal, eu vou de terno e gravata, dependendo o que eu vou falar. Sim. Eu vou falar sobre, redes sociais e marketing, tudo para um monte de adolescente. Como é que eu vou? Então, depende do ambiente, depende do conteúdo, depende com quem, aonde, que. Então, envolve muitas coisas. Bom, a última pergunta. Eu nem gosto de falar, né, gente? Mas que bom. É legal que assim, é o tipo de bate-papo que dá vontade de ficar... Né? Mas tudo bem, a gente pode abrir mais cerveja, a gente chega no treino bem... Vai lá pra Ibirapuera tomando cerveja. Meu Deus, se eu contar... Você sabe que eu achei muito legal, né? Numa viagem... Tá de coisa aleatória, né? Te falando aqui, mas enfim. Lá na Alemanha. Na Alemanha, você vai aqui no Ibirapuera, né? O pessoal corre, senta lá e vai tomar água de coco, suco, não sei o quê. Na Alemanha o pessoal corre, senta e vai tomar cerveja. Vai tomar cerveja, olha isso. Você olha lá no barzinho, assim, todo mundo tomando cerveja, olha isso. Você gosta de lá, né? Aqui tem uma corrida agora, né? Mora aí, Monique. Oi? Agora tem uma corrida aqui. Teve aqui em São Paulo também, a Beer Run. Tem, já faz tempo. Acho que sei lá, cada volta que você dá, eles te dão um copo de cerveja. Caramba, eu não sabia. Lá são 15 voltas, você acaba tomando 15ve copos de chopp. Meu Deus, que legal. Santo André que tinha. Teve acho que ano passado também. Deve ter bombado, né? Lotada. Imagina. Literalmente. Abraçada, assim, 2 horas depois. Mas é legal, uma proposta diferente. 3 horas. Não, esquece. Eu fico com a garganta seca, não ia correr nada. Quais os planos para o futuro? Como eu disse, eu pretendo... Sim, jornalismo. Olha que legal, né, gente? Comecei como bailarina, finalizando como... Quero ser uma excelente jornalista, pegar... como reportagem, como repórter, porque eu acho que a melhor escola para um jornalista é você ser repórter, meter as caras na rua, porque aprende muito, e também ser uma excelente palestrante. Já reprogramei meu cérebro, eu acredito que eu vou ser, que vai dar tudo certo, ser uma grande comunicadora, porque, gente, eu tenho muito que aprender ainda. O meu ensino foi muito escasso, foi em escola pública, mal tinha professora, eu não falei brincando. Eu comecei a estudar de verdade na faculdade, eu comecei a estudar muito há pouco tempo, então é tudo um desafio, e quando eu falo, nossa, eu estou ensinando comunicação, oratória, a minha dicção sempre foi péssima, eu não conseguia ler legal em voz alta, então, sabe, isso para mim está sendo tudo muito incrível, e eu me desafio a cada dia, e eu quero poder passar isso para as pessoas, e tudo no seu limite, tudo no seu tempo, sabe? Então, eu estou me preparando para ser uma excelente palestrante, para ser uma excelente jornalista, e eu sei que eu vou. Eu quero arrastar multidões, principalmente contando a minha história, fazendo as pessoas darem risada, que eu acho que é muito a minha cara. Eu não segui o roteiro na última palestra que eu dei, e as pessoas não paravam de rir. Eu falei, gente, as pessoas não paravam de rir, e depois eu recebi tantas mensagens, tantas coisas, caramba, aí a minha história
É isso que engaja. Por que, que os podcasts deram certo? Por que, que as redes sociais, os bastidores, os stories deram certo? O dia a dia, a naturalidade, a sua vida, como você é, do jeito que tem que ser. Isso faz a pessoa, por exemplo, as pessoas não sabem que você foi office boy, tudo, acha que você já está. Então, então se ele conseguiu, eu também consigo. O pessoal que trabalha comigo já não sabe, né? Imagina o pessoal de fora. Se conectam As pessoas se conectam, a gente tem que contar nossas vulnerabilidades, os nossos desafios, e eu quero subir num palco, eu não falo nem de ser famosa, eu quero arrastar a multidão, incentivar as pessoas e falar, eu consegui, eu posso, eu quero e eu consigo, e vocês vão conseguir também. Então, o meu projeto, eu tenho certeza que vai ser esse. A minha missão de vida é essa. Levar esse aprendizado. Eu arrisco, eu me jogo, eu não espero o cenário perfeito, eu não espero falar perfeitamente, não vou falar perfeitamente, e é isso, é se jogar. Hã? Tem alguém que... Perfeito, né? Não existe a perfeição, mas assim, tem pessoas que são muito, né, estudadas, que falam muito bem tudo, mas cada um no seu quadrado, assim. Eu aprendo com elas, admiro e faço o que eu posso. Ainda mais o português, né? O português é a Cíntia Chagas, ela é maravilhosa, né? Ela até criou um personagem, eu estudo, fiz o curso dela e não paro de estudar, ela é incrível. E o nosso português realmente, nem o Celso Portiolli, ele, numa entrevista em podcast com ela, ele não finalizou a faculdade, ele disse que ainda fala muito errado. Ela, eu não acredito tudo. Silvio Santos, então, assim, são excelentes comunicadores. Né? Mas, assim, eu, por não ter estudado muito na época, eu quero estudar bastante para que eu possa ter um português legal, claro, né? Não preciso ser a mais inteligente, também não quero. Não você, né? Que eu não vou ter, né? Meu TDAH não vai deixar, mas... A gente não vai entrar no mérito de política aqui, mas o presidente do Brasil... Olha isso. Não estudou, mas sim, pode falar o que quiser. Comunicação a gente não pode negar, porque ele é muito bom nisso. Né? Comunicação, gente, a comunicação é tudo. Se a gente soubesse comunicar, a gente vai além e usar... as pessoas usam, principalmente na política, a persuasão de forma negativa para influenciar as pessoas. Mas se a gente puder usar a comunicação de forma positiva, a gente vai conquistar muitas coisas. A gente vai sair da zona de conforto. Você acha que se eu não fosse cara de pau e não tivesse melhorado a minha comunicação, tinham me dado chance no SBT? Você acha que teriam me chamado para fazer palestra, para dar palestras? Não. Então, o que faz isso? Eu acreditar. Você é capaz? Eu acredito. Aí, nesse meio tempo, eu me preparo e vou. E que bom que você acreditou. Que bom que você... Se eu não acreditar, amiga, quem que vai acreditar? Ninguém. Porque tipo, é o tipo de informação, é o tipo de coisa que a gente tem que levar adiante. E até, outro dia eu estava tendo uma reflexão nesse sentido, porque antigamente a gente ficava muito preso nas televisões abertas. Né? Sim. E aquela informação, até mencionando a questão da política, a gente ficava muito preso na informação que a TV queria te passar. Sim. Acabou. Hoje, sim, a gente tem muita futilidade, tem muita banalidade, tem um monte de coisa, muitos canais que crescem, que nem você falou, assim, por exemplo, né, do reality, que o que vem de Lembra lá o Pânico? Todo mundo parava para assistir Pânico, era uma novidade, uma loucura, né? Mas eu também vejo que tem muita coisa, muita gente, né, com conteúdo legal, né, de crescimento, de mentalidade, com canais crescendo muito. Sim. Né? Acho que isso tem melhorado nesse sentido. Melhorou bastante. Né? A gente tem acesso, a gente tem mais opções. Opções, oportunidade, e assim. E que bom que você está levando isso adiante. E até, assim, pensando, você falou assim, acho que falou do seu sobrinho que não sabe o que vai fazer. Hoje a gente tem até dificuldade de falar o que vai ter daqui a 10 anos. É muita informação, gente. É complicado. Que profissão vai ter? Que profissão vai ter? Gamer, youtuber, né? Antigamente eu ouvia falar que eles queriam ser jogadores. Hoje em dia já mudou tudo, né? E imagina a cabecinha deles. Se pra gente é complicado, sim, então imagina pra eles. É muita coisa, é muita informação. Gabi, adorei, gente. Uma obrigada. Delícia, de verdade. Prazer é todo meu. Ninguém vai embora daqui sem ganhar uma lembrancinha. Olha, a gente gosta. Hoje, na verdade, você vai ganhar 2, tá? Aquela sacolinha pra você. Uau, pode pegar posso pegar? ali, por favor. A Cintia não vai ganhar porque ela saiu várias vezes. Gente, a Cintia é minha amiga, ela está aqui nos bastidores, sempre me acompanha. Te amo, Guinha. A gente é assim, que nem irmã, né? Mas que nunca mais... Cintia, eu vou dividir com você. A gente vai arrumar uma lembrança pra ela. Não, ela não tá... Hoje, olha... eu quase não gosto de chá, de café, e vou usar nas minhas gravações de oratória. Gente, que chique, olha só. Vocês arrasaram na escolha da foto, né? Produzida, porque eu aqui não tô nada produzida, porque eu não sei fazer maquiagem, louca. Amei, obrigada. E essa aqui que chique. Amigo... Olha, mandou arrasou, dá para fazer um treinão, um estilo, obrigada. Energia. A gente pode fazer o quê? Toma um energético,
vai treinar. Aí chega em casa, faz um chá de camomila e toma aqui, ó, na minha xícara, tá, querida? Obrigada, meninos. Vocês arrasaram. Que Deus abençoe. Sucesso. Vocês são muito carismáticos, brincalhões. Peço desculpa pelas brincadeiras, por alguma coisa. E continue fazendo o trabalho que vocês estão fazendo, porque podem ter certeza que vocês inspiram bastante pessoas. Vocês já nos receberam com bastante carisma, o sorriso, tudo isso conta, gente, principalmente a energia e o carisma. Isso em vocês não falta. Parabéns. Obrigada mesmo. Obrigado, e a próxima que você voltar aqui. Vocês vão me chamar, gente? Lógico, se chamar, claro. Eu vou falar, pelo menos eu não causei tanto. E aí, tipo, bombando nas palestras, você vai convidar a gente para assistir. Oh, com certeza, a Cintia vai fazer a credencial de todo mundo. Vai deixar a gente entrar, isso aí. Vai, pode ter certeza que ela vai estar na entrada. Né? Obrigada, gente. Valeu, sucesso. Beijão, galera. Gente. Beijo, obrigada.